começar. Te contar minhas angústias e meus medos. Eu já não tenho forças pra lutar. Só em ti eu me encontro e fortaleço. Colocar a minha vida em tuas mãos. Entender que eu erro e peço perdão. Olhar bem nos seus olhos e dizer: meu Deus, como eu amo você. Com meu coração te amarei como eu puder. Enquanto eu puder, te amarei. Faz de mim um instrumento, um servo do teu plano, ó Pai. Te amarei como eu puder. Enquanto eu puder, te amarei. Dá sentido à minha vida e merecer ser filho teu. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Católicos Conectados, mais um programa que eu tenho a honra e o prazer de participar junto com uma equipe maravilhosa. Começando esse programa agradecendo a Deus por essa oportunidade que nós temos de estar juntos aqui, evangelizando, levando um pouquinho, né, da palavra do homem lá em cima para todo mundo. Hoje um programa super especial, um convidado mais especial ainda, mas eu começo sempre agradecendo a sua audiência, você que está aí com a gente, nos acompanhando sempre desse outro lado. Todas as mensagens que eu tenho recebido no meu WhatsApp, muito obrigado. Temos alguma reclamação, produção? Nenhuma, estamos invictos ainda. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas daqui a pouco eu pergunto para o especialista. Daqui a pouco eu falo com ele já. E agradecendo, obviamente, todos os comentários que vocês têm feito, as divulgações, nós temos recebido muitos elogios, gente que ficou sabendo porque o amigo indicou. É isso. Por favor, nós temos uma campanha no ar, então você, por favor, pega aí, se inscreve, manda para o seu amigo para se inscrever também. Os 1000 inscritos até dia 24 vai presentear com uma cesta de Natal uma família carente, mas se atingir, nós vamos dar, se atingir, se não atingir, nós vamos dar também, não tem problema. Mas vamos tentar bater os 1000 inscritos até o dia 24 agora, que é o Natal, né? Agradecendo a produção, Melissa, que está na produção aqui com a gente, o Rafael, o Ivan, nosso fotógrafo sensacional, o Fábio Esquima na direção, a Patrícia, que não esteve aqui hoje, mas está sempre com a gente, então muito obrigado a todos que colaboram com a gente aqui. Daqui a pouquinho a gente vai receber as mensagens, a gente vai respondendo à medida que a gente for recebendo, mas põe aqui do lado, ó, o nosso QR Code para o pessoal entrar no nosso WhatsApp. Olha só, é esse QR Code aqui que você vai apontar o seu celular e você vai entrar na nossa comunidade do WhatsApp, saber todas as interações, todas as novidades, mais sobre o nosso convidado, mais sobre backstage, as fotos aqui de antes de gravação, quem sabe até erros de gravação. Já tivemos um erro de gravação aqui já, né? Hoje, por exemplo, eu comecei a tocar e tive que voltar, né? Porque aqui tem que ser assim, é um confessionário esse negócio. Bom, chega de delongas, Católicos Conectados mais um dia no ar, graças a Deus. Eu quero trazer para vocês, para nossa alegria aqui no estúdio, para a alegria de todo mundo aqui da nossa rua, por que não do bairro, por que não da cidade de São Paulo, do Brasil e do mundo pela internet, o meu querido amigo Roberto Barros. Muito obrigado, meu amigo, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Muito agradecido, é uma honra te receber aqui e vai ser certamente uma aula, porque eu te conheço, eu sei que conteúdo e vontade de colocar isso para fora não falta. Olha, primeiro, eu deixo de dizer o seguinte: se você conseguisse sentir onde você está, essa paz, esse momento que acontece o programa, você diria: eu quero mais programa, eu quero mais conectado. Porque é impressionante, né? São Paulo é uma cidade no 220 o tempo inteiro. Se você encontra uma forma de você parar um minuto, se você encontra uma forma de você encontrar um pouco de paz que te tira dessa loucura, não que te descompromete dessa loucura, mas te tira dessa loucura para você poder retomar, isso é fantástico. Acho que isso é a grande surpresa para mim. Estar aqui, primeiro, agradecer o convite, agradecer a toda a equipe, mas principalmente dizer que isso faz um bem danado. Bom demais, sensacional. Bom, como começamos toda
todo o podcast, a gente sempre deixa a oração inicial para o convidado. Você faz a oração inicial ou fazemos juntos? O que você acha aí? Fazemos juntos. Fazemos juntos. Então vamos lá. Aliás, junto com você, inclusive, de casa, Boa, né? boa. Eu queria, obviamente, dedicar esse programa mais uma vez a Deus, a Sagrada Família que nos ilumina sempre e que nos traz a luz para que a gente esteja aqui sempre tendo a palavra certa, o momento certo, o convidado certo, que o Espírito Santo nos ilumine sempre, para que a gente tenha como chegar ao coração das pessoas. É isso que a gente quer, é um processo de evangelização que a gente faz com muita humildade e que a gente seja instrumento hoje, Roberto, de palavras boas, com um intuito bom para tocar o coração das pessoas, né? Maravilhoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá para o nosso podcast Católicos. Primeiro, a alegria de eu estar aqui com você. Eu tenho a honra, senhoras e senhores, de ter aqui ao meu lado um dos maiores publicitários do meio da comunicação. Eu não tenho culpa de ter amigos desse quilate. Eu não sou importante, mas eu tenho amigo importante, entendeu? Como é que é a coisa? É assim, experiência, conteúdo, estudo. Eu ainda ontem escutava uma palestra do Cortella e o Cortella dizia assim, quando chega no final da minha palestra, o pessoal vem me dizer assim, Cortella, você tem o dom da palavra. E ele fica bravo, porque ele fala, estudei tanto para dizer que Deus me deu o dom da palavra. E é isso, tudo junto. Não é um fator só que faz um cara de sucesso, e sim todo um processo envolvido de estudo, de pesquisa, de muito escutar, né, de estar sempre ao lado de pessoas boas e até melhores que você, para você aprender constantemente. E você, acho que é um pouco disso. Você viveu, Roberto, nesse meio, primeiro que você é publicitário formado. Você é presidente do Crescer, de uma instituição muito legal que a gente vai abordar aqui. Mas para chegar assim, a ter um conteúdo, se embasar e poder respaldar o que você fala, tem que ter muito estudo envolvido, muita informação, né? Pesquisa, né? Olha, acho que são duas coisas, né? Primeiro é perfil, né? Uhum. Eu acho assim, publicitário ele tem uma péssima mania de arranhar sobre todos os assuntos. Uhum. Né? Não se sabe por quê, mas uma das coisas que mais fascina e de maneira natural para o publicitário e para essa área de comunicação é você arranhar sobre todos os assuntos. Ou seja, você vai conhecer sobre todos os assuntos. Uhum. Não quer dizer que você vai se aprofundar em todos os assuntos. Essa é a parte principal. E a segunda, mais importante, e agora nós vivemos uma geração privilegiadíssima, né? Antigamente, quando você falava, eu acho que nós deveríamos comunicar desta forma, alguém falava, mas tem algum estudo, alguma pesquisa? Hoje na internet você pergunta para a IA, escuta, quantos estudos nós temos que abordam esse fato? Uhum. Quantos estudos abordam aquele fato? Então tem. O que você precisa entender hoje com a tecnologia é que você precisa saber perguntar. Ah, que legal. Essa é a questão. Né? A tecnologia vai sempre te responder, mas ela vai te responder daquilo que você perguntar e fazer as conexões. Eu acho que isso é importante, né? Não só é uma alegria estar aqui, não só é importante falar de publicidade, de mercado, esse momento que a gente vive, mas eu acho que o fator principal hoje que envolve as pessoas é a questão da afinidade da fé. Uhum. Né? Essa é a grande carência, esse é o grande produto que a gente quer comprar. Uhum. Esse é o grande produto em que a gente quer encontrar no mercado, disponível ao nosso lado e sem custo nenhum. Uhum. Só que a gente não quer pagar por essa fé. Uhum. Né? Não que ela valha dinheiro, não que ela tenha um custo, mas o custo da fé é o silêncio. Uhum. É a interiorização dos seus problemas, é entender o que você precisa. Uhum. E se você consegue ter um momento para respirar, um momento para encontrar a sua paz, todos os outros problemas do mundo fazem parte do caminho que você escolheu. Uhum. Se você é publicitário, e tem vários problemas para resolver no mundo da publicidade, mas se você é mecânico, tem outros tantos problemas. Se você é músico, tem tantos outros problemas. Então, todas as áreas vão ter problema. A questão é como você se prepara para esses problemas. Uhum. Como é que você encontra a sua paz? Como é que você encontra uma maneira de poder se reconectar através da sua fé e com Deus? Que legal. E nós não estamos falando de
cristianismo. Aham. Nós estamos falando de uma forma ecumênica. Sim. Necessariamente, a fé é o princípio cristão. Aham. Né? E, graças a Deus, a gente diz que princípio cristão não há controvérsia. Aham. É isso. É unânime. É unanimidade. Deixa eu passar para vocês o que nós estamos falando aqui. Aqui. Diretor e presidente do Crescer, do Rotary. Atua para transformar a vida de jovens, né? A gente vai falar sobre isso, sobre educação e trabalho. Publicitário por formação, empreendedor por vocação, nós vamos falar também bastante disso, é muito legal, o empreendedorismo dele é muito bom. Carreira sólida na comunicação, agricultura familiar, olha isso. E com a Orgânicos Juquitiba, vai vendo o que nós vamos falar aqui. Rotariano comprometido, 67, você está com 67 anos, mas não parece. Eu te dava uns 50 e pouquinho, nós estamos juntos. Há controvérsia. Dedica essa experiência à fé e formação do juventude mais preparado, humano e responsável. Sua trajetória une propósito, serviço e liderança cristã a favor das famílias e da comunidade do bem comum. Deixa eu chegar num lugar aqui que eu vou mudar todos os slides, não quero nem saber aqui. Olha isso, gente. Deixa eu dizer uma coisa, eu fiz um slide aqui, vocês não conseguem ver aí? Dá para dar um close aqui? Porque é branco e eu esqueci que eu tenho que botar em fundo escuro, mas o Fábio já vai dar um jeito nisso já. Isso aqui, gente, deixa eu dizer para vocês o que é. Um dia, eu tive alguns caras nessa caminhada que, assim, me escutaram, né? Rafael, meu filho, a gente falou do Católicos, ele sempre muito motivado. Ivan, nosso fotógrafo, tanto é que está aqui até hoje, sempre motivando o tempo inteiro. Fábio Skimmer, que eu já contei essa história 1000 vezes, que eu tinha essa mesa no meu escritório. Perguntei para ele assim, Fábio, eu não sei, eu quero montar um podcast, mas eu não sei mexer com o microfone. Como é que eu faço com o microfone? Ele falou, onde é que está essa mesa? Eu falei, está no meu escritório. E ele foi lá para dar uma olhada. Chegou lá, olhou a mesa, falou, puta, rapaz, que mesa espetacular. Nós vamos levar isso aqui pro meu estúdio. Eu falei, não, como não? Ele já estava com o carro grande lá. Olha como Deus monta as coisas. Botou toda a mesa no carro, né? Eu e o Rafael e ele, trouxemos para cá, ele montou isso que ele adorou. A mesa é uma cruz, né? O Fábio Skimmer sempre com a gente. E um deles foi o Roberto Barros, que eu falei para ele, Roberto, estou pensando em lançar um podcast, Católicos Conectados. E vocês estão vendo aqui algumas laudas que esse cara começou a me mandar, respeitosamente, como amigo, dizendo esse cara... começou a me mandar, comentando as coisas. A primeira coisa que ele me mandou foi um estudo sobre os católicos. Você se lembra disso? Ele fez um estudo, uma pesquisa, ele falou agora da pesquisa sobre o prompt de comando, para você poder ter as informações. E ele fez uma, eu não sei se eu coloquei ele aqui, deixa eu ver se está nisso ou se está no outro. Aqui. É esse aqui? É. Esse aqui. Virou, dá uma olhada que está timbrado do Católicos, virou... A informação dele virou o time, a carta de embasamento desse programa, olha só. Católicos apresentam 50% da população, o cenário, não sei o que lá. Ele foi dividindo em estatísticas, que foi o que respaldou um pouquinho essa criação do Católicos, não em termos de operacional, mas sim do embasamento que a gente precisava da certeza e da segurança. Você foi um dos caras, primeiro que eu te agradecer em público, porque eu falei com você e você imediatamente achou a ideia sensacional, falou, cara, isso tem um mercado, e começou, mas não um mercado financeiro e de grana, mas sim de consumo e de necessidade, como você acabou de falar. As pessoas precisam disso. Primeiro, obrigado por ter nos ajudado, você é um pouco do cofundador aqui, né? Então, quando estiver valendo 70 milhões de dólares, você tem um pedacinho para investir na agricultura lá de Juquitiba, no Orgânicos Juquitiba. Mas você foi um dos primeiros caras que falou, cara, ideia é legal, pera um pouco. E me mandou um negócio que eu lia e relia. Eu me lembro que eu lia 2, 3 vezes para tentar entender e consumir tudo aquilo. Obrigado. E assim, é uma prática sua, né? Então, uma das coisas interessantes, pegando esse gancho aí, é assim, um dos grandes defeitos dos publicitários, quando escuta o cliente, dizer o seguinte, o meu produto é o melhor, o meu preço que eu tenho é imbatível, não tem ninguém na concorrência, e o publicitário fala, ok. Primeira coisa que ele vai fazer, o que é? É levantar o mercado, é levantar a concorrência, identificar problemas e oportunidades, né? Então, quando você falou do católico, quando você trouxe essa questão da importância desse podcast para esse grupo, né, de pessoas que têm essa afinidade com o perfil cristão, é super válido, é necessário, é no momento certo. Agora,
Tem mercado para isso? Quer dizer, tem consumidor para isso? Tem gente que vai parar, deixar o TikTok, a dancinha, para ver católicos conectados? Aí quando você começa a levantar, você bate com uma realidade. Escuta, há uma necessidade. Há realmente um mercado para isso e, principalmente, é um mercado cuja tendência indica crescimento. Porque nós somos bombardeados hoje com tecnologia, somos bombardeados hoje com uma vida dentro da internet que não é a vida real. E você se frustra permanentemente. É verdade. Quando você começa a pesquisar e ver que essa tendência vai crescer, quer dizer, é isso. Faz sentido. Não só faz sentido do ponto de vista mercadológico, mas faz sentido enquanto trabalho social. Né? Uma das coisas que eu posso dizer que 90% dos publicitários do mundo se interessam é pelos trabalhos sociais. Olha que legal. Sempre vai existir uma agência fazendo uma doação de trabalho, de talento, de opinião, de ajudar, de contribuir. Por quê? Porque isso faz parte do próprio crescimento. Como é que você se sente quando você vê um programa que você meteu pitaco, está no ar e está funcionando? Perfeito, é bom. E qual é o pagamento disso? Isso não é pagamento, é satisfação. E quanto você estaria satisfeito se isso fosse pago? Eu não sei se seria a mesma quantia, a mesma plenitude da satisfação. Então, é preciso que você entenda que hoje, com a facilidade que se tem na internet, a pesquisa em campo, ela deixou de ser como era antes. Mas ela te dá um norte hoje na tecnologia, num celular, num tablet, num computador, você tem todo esse cenário. Né? Você precisa beber isso. Uma das coisas que eu me deparei recentemente, hoje a gente usa um nome chamado startup. Né? Antigamente não existia startup, existia um projeto de um negócio novo que eu vou lançar. E a primeira pergunta do investidor, daquelas pessoas que estavam mais próximas, era: cadê o plano de negócio? Eu levei 3 anos fazendo um plano de negócio. Levantei isso, tem quase 200 páginas. Hoje o pessoal da startup fala: escuta, que dor que o seu produto resolve? Que mercado que tem? Quem é o seu concorrente? E eu quero saber nos próximos 6 meses. Por que nos próximos 6 meses e não uns 3 anos de novo? Porque em 6 meses o mundo dá uma cambalhota. É isso aí. Agora, essa agilidade, essa velocidade que a tecnologia trouxe, assusta muito. Mas, principalmente, nos coloca numa situação não de refém, mas com o poder de encontrar o que você quer, buscar o que você quer. Ou seja, arbítrio, você pode escolher, você pode buscar coisas novas, mas é preciso realmente estar permanentemente fazendo a perguntinha: por quê? É isso aí. Você sabe que, você falando, me vem na imagem imediatamente o Rafael. Rafael, quando eu vou conversar com ele lá, eu falo: Rafael, o que você está fazendo da vida? Eu estou vendo que tem um problema aqui, eu estou vendo como é que eu consigo fazer isso. Eu nunca pensei nisso, cara. E ele já é assim natural. Não, eu tô vendo, seja em qualquer área, seja em lançamento de foguete ou no jogo da internet. Cara, eu sei que esses caras do jogo precisam disso. Então eu preciso arrumar um jeito de entregar isso para eles e ganhar com isso. Mas para lançar o foguete tá suja, então eu preciso dar um jeito de limpar aquele lugar que tá. Essa geração já vem com isso, né? Eu vou resolver problemas. Eu não sei se impacta um pouco na criação. Você que é um cara de criação, hoje em dia, as startups criam as coisas ou tentam só solucionar os problemas? Porque nós viemos, assim, eu componho, o Fábio Skimmer compõe na área da música católica ou popular. Você vem dos grandes peças de publicidade que você precisava criar as coisas. Essa geração cria essas coisas ou está meio que indo em volta do que está acontecendo? Eles são melhor que a gente. Muito mais. Muito mais rápidos. Uma das coisas que essa geração tem que nós não temos, eles têm uma facilidade muito grande de dizer não. Não contra você. Não é não a sua ideia, não é não a sua proposta. Não é esse momento, é esse instante, é como você está colocando, a forma como você está vendo. Não é isso naturalmente. Não é um não de recusa, mas é um não desta forma. Né? E eles têm uma forma toda particular de entender os problemas, não como um problema como a gente entende. Né? Eles entendem isso como uma coisa que eu preciso
entrar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais. Eu estava te dizendo sobre minha filha, encontrei minha filha participando de um grupo da Apple, em que eles estavam discutindo alguma coisa de tecnologia. Eu falei, como é que é grupo da Apple discutindo uma tecnologia? O pessoal da Apple? Não, são usuários que têm um grupo que discutem certas tecnologias. Eu falei, escuta, você não tem nada para fazer? Não, isso é normal. Isso Faz é normal, parte faz deles. parte, né? É isso. E essa capacidade de enxergar soluções, de buscar soluções, a gente não vem com isso embutido. Né? Essa geração vem. Né? Eles têm essa característica de buscar o detalhamento, encontrar isso, e permanentemente não é um assunto, são todos os assuntos. Né? Hoje você conversa com um jovem, você fica, e se você conseguir fazer essa linguagem chegar a seu nível, ao ponto de ele ter interesse daquilo que você está colocando, e participar de uma conversa, você vai se impressionar com o que você vai aprender. Né? Há muito tempo atrás, lá no Crescer, eu fiz uma frase que para mim é o meu mantra, né? Eu não acredito em ninguém com mais de 50 anos. Ô, Fábio Skimmer, quantos anos você tem? 5,4. Some daqui. Ô, Ivan, quantos anos você tem? 5,5. Vai embora, eu tenho 5,6. Todo mundo embora. Só o Rafael vai sentar nessa mesa agora aqui e vai entrevistar. Porque nós viemos com uma característica que é assim, disso que você está falando, no meu tempo, sabe como era? Cara, não tem mais meu tempo. Não tem meu tempo. Não tem meu tempo. Quando você começa a nortear a situação baseada em a minha experiência, sabe quando eu fiz, como foi no meu tempo, como é que era a situação? Esquece. Olha que legal. Hoje é tão rápido que assim, do seu tempo o que era? Existia isso? Não, não era bem assim. Falei, olha, o Cortella é meio que um gênio, né? Ele junta as coisas, ele cria muitas coisas, mas junta muitas. E nessa que eu estava dizendo que ele estava vendo, ele falou que o Milor Fernandes falava assim, atenção, molecada, quando eu disser no meu tempo, eu estou querendo dizer daqui 10 anos. Ele queria ser o cara, não é lá atrás, é lá na frente. É assim que a gente tem que ter a cabeça. E outra que ele dizia, que aí que é um ponto um pouquinho católicos conectados, ele falou que essa geração da velocidade está trazendo uma certa angústia com tudo que tem que fazer e que pode e que não está conseguindo. Então, o momento de parar, de refletir, de botar um pouco, tirar o sapato e botar o pé na terra e descarregar as energias, pronto, para renovar tudo de novo, era uma outra preocupação dele. Ele falou que as palestras dele de filosofia me impressionou, porque voltou com tudo a parte de filosofia. Ele falou que são jovens até 18, 19 anos. Não são caras como a gente que queriam escutar o Cortella, filosofar e aquela coisa, aquelas palavras. Não, são por causa da angústia que eles estão sentindo. E o Cortella dá um pouco da direção. Ó, você não está contente andando de carro, para de dirigir. É simples, o mundo vai continuar. Mas você não vai morrer porque você não vai dirigir, porque você está estressado o tempo inteiro. Vai no banco de trás de um Uber, lendo o seu tablet, o que você precisa fazer. Então, mude o seu estilo de vida para essa angústia acabar. É isso. Isso vai bem de encontro, até eu acho que a própria proposta do programa, né? Essa questão da fé, da busca, ela é tão interior, mas tão interior que a gente não consegue expressar, né? Falávamos há pouco o seguinte, você vai encontrar com Jesus, Jesus vai perguntar, o que você quer, o que você precisa? O que você quer falar para Jesus? Na hora que você encontra com ele, se você tiver essa oportunidade, você vai perguntar o quê? O que você precisa? Qual é a sua primeira e maior necessidade? Se deu um branco em você, deu também aqui. Isso é normal, porque todas as nossas necessidades se enfileirar são pequenas, são materiais, são necessidades passageiras. A gente busca por algo que vai satisfazer até quando? Não sei, talvez se eu trocar de carro, comprar um outro carro agora, investir, tá bom, depois de 3 meses com esse carro que você quer comprar, isso satisfaz? Não sei. Então essa busca ela está interior, né? E a gente desaprendeu um pouco a externar esse sentimento, a colocar esse sentimento para fora. Não necessariamente para o outro, até para nós mesmos. Hoje a ciência já comprova que tudo que é novo, ele vai para o cérebro racional, né?
Vamos voltar no carro. Se você começa a dirigir um carro agora, a sua concentração vai estar, eu coloco o pé na embreagem, eu puxo a marcha, eu vou soltando a embreagem, eu vou acelerando com o pé direito, eu tenho que olhar para frente, e o seu cérebro começa a entender todo o mecanismo o mais rápido possível para que você possa criar familiaridade. A partir do momento em que você cria familiaridade e você consegue fazer isso sem precisar olhar ou prever cada situação que vai acontecer, esse assunto joga para o outro cérebro, que é para essa parte emocional. Hoje você dirige olhando no celular, olhando para a menina do lado, ouvindo música. Dirigindo, fazendo tudo normalmente. Por quê? Você já deixou de ser uma coisa que é introduzida para ser uma coisa automática dentro da sua percepção. Com as outras sensações é a mesma coisa, né? Nós não deixamos fluir essa parte da nossa fé. Nós não externamos isso, a gente não coloca isso para o automático. A gente está sempre buscando uma coisa que a gente ainda não sabe o que é. E há muito tempo atrás eu aprendi uma palavra, que eu vou dar para você essa palavra também, e também vou dar para você, caso você queira, que para mim é uma palavra que define absolutamente tudo. Chama-se permita-se. Legal. Né? Quando eu ganhei essa palavra, permita-se, eu entendi que eu podia fazer absolutamente qualquer coisa. O permita-se me dá a condição de isso é bom ou é ruim? Permita-se sentir. Permita-se compreender. Permita-se pensar nesse assunto. Tentar. Permita-se, né? Dê a você essa condição. Né? Num mundo tão rápido e tão líquido, né? O permita-se traz você para uma realidade de que eu não sabia que isso podia ser tão bom. Né? E vou dar um exemplo para vocês do permita-se. Ao entrar aqui, existe uma energia técnica, porque estão preparando o programa. Quando o Rodrigo começou a cantar, essa energia técnica baixa e entra uma outra energia. Permita-se fluir nessa energia que se criou. Né? Ou seja, não lute contra isso, acompanhe essa energia. E essa energia é natural do sentimento das pessoas. Mas isso não acontece aqui no programa, acontece na sua casa, acontece no escritório, acontece na rua, acontece no ônibus, e não acontece com quem tem dinheiro ou quem não tem dinheiro. Então, permita-se sentir essa energia, permita-se sentir essa forma de se buscar dentro de cada situação. Isso não vai amenizar a dor, a procura, mas vai te dar um campo muito mais amplo de entendimento sobre você. Sensacional. Quando eu comentei de você desligar um pouquinho, tirar o tênis e descarregar um pouco essa energia, a nossa proposta é um pouco dessa. Aí coloca o tênis e joga a sua energia lá para cima. Vê o que Deus conversa com você o dia inteiro, é um pouco do que o Roberto falou. Tá toda hora do seu lado, tá toda hora te ajudando, só permita-se enxergar, permita-se perceber as coisas. O pessoal fala, putz, eu não sei, um dos filmes que eu assisti, A Volta do Todo-Poderoso, do Jim Carrey, tem o Jim Carrey numa hora, Morgan Freeman, que representa Deus, diz assim para moça, você está pedindo um milagre? Milagre é a mãe trabalhar o dia inteiro e chegar em casa à noite e pegar o filho e levar para treinar futebol. Isso é um milagre acontecendo. Não grandes coisas que aconteçam e que precisam ser mágicas ou não. Milagre é a sua vida no dia a dia, que você consegue levar e fazer coisas boas e realizar coisas, né? Bem ou mal. Ó, legal essa sacada, hein? Legal, muito bom. Deixa eu voltar, agora eu vou voltar aqui, falei. Vamos lá. Você é um cara conectado, católico, cristão. Você hoje está na internet para tudo, porque a molecada hoje, eu cito sempre, no site do Católicos Conectados, você entra lá, www.catolicosconectados.com.br, desce a página inicial, clique aqui e faça um tour pela Santa Sé, pelo Vaticano. Então, hoje em dia, clicou, você não precisa estar em Roma, você já tem, eu vou conhecer todas as partes do Vaticano, num clique. Essa molecada é assim, a geração hoje é assim. Mais um clique, tá no Museu de Louvre, na França, enfim, no mundo inteiro.
Você é um cara que tudo você vai ali na internet, se conecta e vai pesquisar? Vou. Eu me deparei com uma situação que eu não pensei que eu ia passar. Eu hoje moro numa cidade do interior, a 1 hora de São Paulo, 1 hora e meia. Eu sempre costumo dizer, se você pegar a Bíblia, tem a palavra paraíso, naquele momento eles não tinham um nome, mas o nome correto é Juquitiba, tá? Anota aí. Quando você Boa, lê hein? a Bíblia, tiver paraíso, você já lembra paraíso, quer dizer Juquitiba, entendeu? Ah, que beleza. Mata Atlântica, um lugar fantástico. E eu imaginei que indo para lá, eu conduzi a minha vida toda lá, nesses últimos 10 anos, eu ficaria um pouco afastado da tecnologia, mas pelo contrário. Né? Hoje, eu diria que eu sou 99% conectado. Olha que legal. O tempo inteiro. Que legal. Agora, dos mais diversos assuntos. Né? Dificilmente hoje eu deixo de cultivar uma planta da qual eu não conheço, de comprar uma muda da qual eu não sei cuidar, de ter uma doença na planta da qual eu não vou atrás para saber o que é. E participar dos grupos, né? Principalmente, essa é outra coisa importante que a internet nos traz. Né? Imagina que você não tenha tempo de fazer um hobby, que você, pela vida que você leva, talvez você não tenha dinheiro e não tenha disposição e não tenha tempo para fazer um hobby. Do que você gosta? Escalar, montanhismo, legal, né? Sabe quantos grupos de montanhismo tem na internet? Nossa. Sabe quantos depoimentos tem de pessoas que escalam? Participe desses grupos, né? Essa é a parte mais maravilhosa que a internet trouxe. De você poder fazer isso. Se você tem a necessidade da fé, Católicos Conectados são pessoas que pensam com esse mesmo princípio. Né? Então, essa facilidade da internet é muito grande. Então, eu sou 100% Direto conectado. Bom demais, porque a gente encontra o Roberto. Cada hora que você precisa, você entra lá, tá online. Sensacional. Aí é bom. Roberto, preciso de uma dúvida rápida aqui. Me ajuda aqui, tá lá conectado. Bom demais. Deixa eu passar aqui. Vamos falar do Rotary agora? Não vamos falar do Crescer ainda não. Vamos mais para baixo aqui. Passou essa parte aqui, bom. Esse cara foi, na sua opinião, deixa eu ver se é essa aqui. Não. Essa aqui. Não. Essa aqui. Não. Não, eu passei aqui. Espera um pouquinho, gente, que eu vou... Aqui. Peraí. Essa aqui. Esse tal de Jesus foi o maior marqueteiro que teve? Foi isso? Foi. Como é que pode um cara nascer, viver 33 anos, que, na verdade, se você pensar bem, Jesus era um velho. Porque para aquela época dele, imagina, em 950, 45 anos era velho. Imagina, 300 anos atrás, José, que foi mais velho ainda, chegou mais, era um ancião, que eles chamavam, que já tinha passado do tempo. Jesus, com 33 anos, é um cara já mais velho, né? Esse cara viveu 33 anos e impactou 2025 anos até agora e vai impactar mais 2025. Era um grande marqueteiro, tinha... que ele tinha de especial? Era o que ele falava? É como ele agia? Era tudo junto? Como é que era isso? Então, interessante você tocar nesse assunto, né? Porque nós não tínhamos internet, não Nada. tínhamos imprensa, a gente não tinha televisão, não tinha nada. Simplesmente tinha o boca a boca. É isso. Só que naquele tempo, o que definia um homem não era o seu poder financeiro. Sim, isso era importante, porque ele tinha comida, ele tinha condições, mas a bondade. Isso não era uma coisa comum naquele tempo. Era muito rústico, muito doloroso, a vida era muito difícil. E você dar um pouco que você não tinha para o outro, ou acompanhar o outro... Que história é essa? Né? Né? Não existe, né? Então, ele foi propagando pela bondade e as pessoas começaram a ver nele uma coisa que não encontravam no outro. Como é que ele é feliz desse jeito? Né? Em se doar ao outro, em ajudar ao outro, em caminhar ao outro, isso traz para ele uma felicidade. Como é que é isso? A gente não vê isso nesse tempo. Né? E não mudou de lá para cá. Tanto é que a gente persegue esse sentimento de bem-estar, de paz, né? Aí onde está isso? Está dentro de nós. Né? Nós não buscamos isso. Nós não demos vazão a isso. Né? Oração é religação. Né? Quem de nós, e aí eu vou falando para você, tá? Você para pelo menos uma vez por dia
para se conectar, não precisa fazer o Pai Nosso, nem fazer uma Ave Maria. Se conectar é assim, eu vou parar neste momento aqui, nesse instante, e mentalizar uma luz aqui sobre mim. Um cone de luz. Eu vou parar 1 minuto. Eu vou entrar nessa luz e vou permanecer nessa luz. Eu não vou pedir, Aham. porque se existe um Deus e existe um Deus, ele sabe qual é a minha necessidade. Sim. E certamente a pergunta, se você encontrasse Jesus, o que você pediria? Eu não saberia o que pedir. Então, para que eu vou pedir se ele sabe o que eu preciso? Né? Eu até costumo dizer, eu brinco muito com essa coisa, que Jesus está muito próximo do meu dia a dia, e eu já não chamo ele mais de Jesus, eu chamo ele desse tal de Jesus. Né? Então, 90% das coisas que eu falo, isso é culpa de um tal de Jesus. Eu acho que ele tem problema lá. Então ele passa para a gente. E outra coisa que eu também descobri é que todos nós temos um anjo da guarda. Aham. Quando eu descobri isso, infelizmente já foi tardiamente, Aham. o meu até se chama Custódio. Custódio, um beijo para você. Eu já acordo de manhã e falo, Custódio, pega a lista aí. O que é seu e o que é meu. No final do dia, eu falo, e aí, Custódio, como é que foi? Porque a minha foi ruim. Eu sou mortal, Custódio. Eu estou aqui vivenciando uma situação de aprendizagem. Você está do lado de Deus, cara. Se você errar, cara... E o pior de tudo, ainda falo para ele, Custódio, só lembrando, se eu der errado, o primeiro que vai ficar de joelho no grão de milho é você. É você. E você falou, não, eu vou acompanhar ele. Eu sou o anjo da guarda dele. Então... Muito boa essa. Tem coisas que são minhas e tem coisas que são do Custódio. É isso. E eu não interfiro. Aham. Eu acho que ele tem que fazer a parte dele. Acabou. É. Cada um na sua. É isso Então, mesmo. muitas das coisas que eu vejo em algumas notícias, algumas situações, meu primeiro pensamento é, Jesus, o senhor tem problema. Eu não tenho. Eu não. Eu não, o senhor tem problema. Se vira aí. O país está passando por uma situação política agora realmente complicada. Uhum. Eu não consigo fazer nada nesse momento, até as eleições. É isso. Até lá, eu acho que Jesus tem problema. Uhum. Né? Eu acho que ele tem problema mesmo. Para resolver, né? Então, olha, nós passamos aqui, eu estou mudando, hoje vai ser uma beleza esse PDF aqui, vai ser uma loucura. Você é um publicitário que é estudioso, um estudioso por ter sido publicitário. E até onde influenciou isso em você? Porque não dá para a gente falar sem conhecer. A gente, quando senta numa bancada de podcast ou de televisão ou qualquer lugar que você vá conversar sobre qualquer assunto, o mínimo que você tem que fazer é conhecer sobre aquilo que você vai falar. Porque senão, ou fica vazio, ou fica sem embasamento, ou as pessoas sabem que aquilo não é verdade, não tem um fundamento, ou não é da sua vida, a não sei que seja um depoimento, né, da sua vida mesmo, mas as pessoas conhecem isso. O que veio primeiro na sua vida? Eu acho que primeiro você é publicitário. É. Porque é uma característica de querer saber permanentemente sobre vários assuntos. Como eu falei, publicitário arranha sobre todos os assuntos. Uhum. E, obviamente, depois que você passa a atender um determinado cliente, aí você vai fazer essa questão de estudar esse cliente e esse mercado. Uhum. Né? Mas o primeiro que vem mesmo é essa questão, pô, eu gosto disso, eu sou assim, eu tenho este perfil, né? Eu gosto de conhecer absolutamente todos os assuntos. O que me limita? Nada. Uhum. Mas será que eu vou utilizar alguma vez essa informação? Não importa. Para mim, neste momento, isso aqui é super interessante. Uhum. Pode ser que eu não use, Claro. né? Mas o que é usar? É falar para o outro? Não, mas eu preciso usar para falar para mim. Eu me satisfaço com essa informação. Então, eu estou feliz em buscar informação permanentemente. Sensacional. Sensacional. Eu vou te botar numa saia justa agora, que é uma das grandes que a gente coloca quando a gente conversa. Dentro da caminhada que a gente tem, eu vou falar especificamente minha, na igreja, a gente tem determinados conceitos que a gente tem que seguir, que são os preceitos da igreja católica, que é o que a gente segue. Em um determinado momento, o Burger King fez uma campanha, a gente comentava inclusive isso aqui na produção, fez uma campanha dizendo o seguinte: papai e papai, mamãe e mamãe. Daquele momento em diante, eu não fui mais ao Burger King, porque não era a minha
o que eu tinha como verdade, porque a gente encontrava dentro dos preceitos católicos o casal tradicional que, segundo os dogmas todos são para a reprodução, para aquela coisa de família normal da Igreja Católica. Como é a imagem de uma empresa dessa em relação... Como a gente joga, talvez, uma imagem de uma empresa dessa? Nada contra as pessoas que são, mas sim você tomar uma posição em relação a uma fatia de mercado que você quer conquistar em detrimento da outra fatia de mercado. Como é isso na cabeça do publicitário? Porque a gente só tem uma linha para seguir. Jesus fez isso. Pronto, beleza. Então é onde a gente vai se basear. De repente o cara fala, tá aumentando o grupo LGBTQIA+, então eu preciso ter uma fatia desse mercado para o meu bolo. E eu vou fazer uma campanha dessa e dar um tiro no pé pro lado católico. Para os LGBT foi sensacional. Todos eles devem comer no Burger King. Como é isso? Você se lembra de uma marca chamada Benetton? Benetton, opa, da Fórmula 1, inclusive, patrocinou Fórmula 1. Marcou com os outdoors que eram verdadeiras aberrações naquela época. É né? verdade, verdade. Freira beijando, padre beijando, eram umas situações realmente complicadas. Terríveis. Quando eu olhei aquilo, a primeira coisa que me veio na cabeça era assim, esse publicitário para vender isso é muito bom. O cara tem que ser muito bom. Cara, putz, sensacional. Porque ele mata a marca, mata o produto, cria polêmica, né? Vai afundar, afundou. E ele convenceu a empresa para isso. É isso, como consegue, né? No caso da Benetton, eu não sei detalhamento, mas eu vou arriscar o que aconteceria de maneira genérica. Se nós criarmos uma polêmica, o espaço que nós vamos ter na mídia é infinitamente maior do que a gente possa comprar para o produto. Sim, o ruim sempre gera. Agora, a questão é o quanto que isso contribui para a reputação e a imagem da marca, no médio e no longo prazo. Sim. Afunda, né? Afunda. Agora, nada contra o papai, mamãe, mamãe. Nada contra isso, nada contra o LGBT, tal, mais, tudo mais. Eu só acho que isso tem que ficar reservado dentro de uma condição específica de cada situação. Você não pode generalizar isso, porque nem todo mundo é assim. Sim, sim. E a religião católica não pode se colocar numa situação também que, olha, nós somos todos, nós não somos todos. Claro que não. Agora, dentro do que somos, é assim. Sim. Aceitamos isso e não aceitamos aquilo. Né? Quando você vai para o judaísmo, você tem algumas regras, não, tem alguns princípios. Quando você vai para Umbanda, tem regra, não tem alguns princípios. Claro. Aonde que eles estão errados? Nada. Não, de jeito Nada, nenhum. é você aceitar em cada situação. Mas quando se trata de comunicação, é assim, assustador. Né? É assustador como que o publicitário conseguiu vender uma situação dessa. Porque tem que ser muito hábil, porque arrisca tudo. E por mais que você defenda sobre o quanto que a gente ganha de espaço na imagem, se isso é negativo, como é que a gente reverte? Coloca mais dinheiro para fazer isso, cria uma outra polêmica. Não, que coisa louca, né? Coisa louca. E me lembro muito bem da gente falando da época da Parmalat, a Parmalat com os bichinhos, aqueles bichinhos sensacionais. Os outros times não consumiam Parmalat para não ajudar o Palmeiras. Então era uma coisa tão louca assim de talvez a torcida do Palmeiras tenha consumido tanto daquilo que tenha suprido a necessidade dos outros times que não consumiam Parmalat porque injetava dinheiro no Palmeiras. Então é tão engraçado esse marketing que a gente escuta, vê essas campanhas, né? Que a gente às vezes fica... Eu analiso muito quando estou assistindo televisão. Eu gosto de ver além do que está acontecendo ali. Então eu olho... Eu não gosto de filme legendado porque eu sou obrigado a prestar atenção na legenda. Então eu gosto de ficar olhando os detalhes de cenário, aquela coisa toda. Então ou o filme é em inglês, eu vou entendendo e vou olhando tudo que eu quero, ou então não. E é um pouco assim quando eu vejo os comerciais. A gente precisava resgatar algumas coisas dentro talvez da publicidade. Eu vi muita coisa legal quando a gente falava de... Por exemplo,
deixa eu ver, campanhas boas que aconteceram e que não envolviam diretamente a igreja em si, não envolviam diretamente a religião espírita ou qualquer uma, mas falava do bem em si. Então, eram coisas que acrescentavam pra gente, você tinha o prazer de assistir aquilo, independente do que estava querendo, da religião que estava envolvida naquilo. Acho que é um pouco do que a gente precisa hoje, né? A gente teria que ter a noção de que a coisa é feita por um todo, né? Não para nichos específicos, né? Acabei de ver uma reportagem, eu acho que a Suécia não tem mais cães de rua. Olha só. Todos os cães são adotados. Putz. Todos os cães têm uma casa, todos os cães têm alimento, todos os cães têm onde ficar. Quer dizer, o que isso mudou? Conscientização. Que legal. Né? Todo mundo aceitou essa questão. Quanto custa isso? Não é essa a questão. Quem é que vai cuidar da alimento? Não é essa a questão. É você entender que não precisa ter um animal na rua. Adota. Pronto. Quais as barreiras? Isso é uma outra conversa que cada situação vamos resolver. Então, essa evolução de um país, a gente precisava ter essa evolução na comunicação também. Né? Fazer o bem deveria ser uma situação permanente. Eu me lembro, alguns anos atrás, enquanto o Silvio Santos estava aí, e não vai morrer nunca, Nunca. ele dizia o seguinte, a televisão, à noite, todos os canais começam, por exemplo, 18 horas e vai até 22 horas, todos eles têm seu telejornalismo e todos eles trazem a desgraça. Se nós tivéssemos uma única hora, todas as emissoras, e tivéssemos assuntos bons, nós mudaríamos muita coisa. É verdade. Ninguém concordou. Ninguém concordou. É isso mesmo. Né? Por quê? Porque isso não gera concorrência. É isso mesmo. Né? Vou ter que dividir com você, eu posso anunciar aqui, posso anunciar ali. É falar do bom, é falar do bom. Mas, enfim, eu acho que isso é uma questão de evolução humana, né? Eu acho que as marcas se perderam, nunca mais nós vamos ter Washington Oliveto, temos ainda Nizango Anais, temos ainda outros tantos publicitários fantásticos, mas não mais a mesma comunicação. O primeiro sutiã você não vai ver mais. Nunca mais, que sensacional. Os bichinhos da Parmalat, né? Fantástico, fantástico. Nós tivemos situações assim maravilhosas, não vamos ter mais, até porque hoje aplicativos como, por exemplo, o Canvas, você gera o post que você quer em segundos, né? A IA gera o texto, tem algumas que faz edição, quer dizer, o que você precisa fazer de criar mesmo? Nada, absolutamente nada. Então, perdemos a criatividade, perdemos a agência? Não, mas uma grande parte pastelou, e eu acho que essa é uma fase necessária. A gente vai filtrar isso, né? A gente vai filtrar e dizer, isso não é legal. Mas isso facilita, mas não é bom. O que é bom é o que está surgindo disso, que eu acho legal. Né? Vai surgir isso. Então, se Deus quiser, a gente volta a ter uma propaganda como você espera e merece. Vamos voltar para a parte mais não teológica, mas para a parte mais, não sei, religiosa da coisa. A gente acredita, assim, que dentro do plano de Deus, cada um tem a sua função. Beleza, o Roberto está aqui por um determinado momento, vai cumprir o seu papel. O Rodrigo está aqui, vai cumprir o seu papel. A gente acredita que Deus direciona as coisas na vida da gente. E, de repente, colocou Roberto para dirigir um projeto que se chama Crescer, que é um centro rotário, que, inclusive, eu vou até voltar aqui, ó, que é esse símbolo sensacional. Que eu tenho a honra de participar, ainda que minimamente lá, mas a gente participa. E... Ele faz parte do conselho. Ele é conselheiro do Crescer. Estamos lá, por que puder ajudar dentro da nossa capacidade, possibilidade. Algumas coisas me chamam a atenção. Durante muito tempo, a própria igreja não aceitava determinadas coisas porque você era rotariano. Então, eu há muitos anos contestador, é lógico, falei, gente, espera um pouquinho, sai para bem que mal que tem, né? Às vezes, você sentado criticando faz muito menos do que o pessoal do Crescer, que é rotariano e que você coloca numa categoria de não sendo bom. Que história é essa? Que julgamento é esse da igreja, né? E aí, te colocou na cadeira de presidente do Crescer, vindo do querido Dr. Genésio.
E você lá assumiu uma posição de que pai de quantos alunos lá, de quantos moleques que você tirou ali da rua e hoje fazem formação e às vezes integram grandes empresas. Que projeto sensacional. Então, uma das coisas que, para mim, eu estou no Crescer já há 12 anos. 12 anos. 12 Puxa anos. vida. Culpa do Dr. Genésio. Eu sempre digo, culpa do Dr. Genésio. O Dr. Genésio era desembargador. Foi meu advogado na agência. Uhum. Cuidou de alguns casos. E numa dessas conversas ele me convidou para fazer parte do Conselho do Crescer. Uhum. E eu participei do conselho, mas assim, como publicitário, você olha a entidade, olha a situação e fala, caberia um planinho aqui, né? Escrevi um plano, levei para lá, apresentei para a diretoria na época, eles gostaram, torceram o nariz, não me falaram nada. Mas o doutor Genésio voltou de um tempo depois e falou, olha, eu tenho uma coisa para te dizer, a gente gostou do plano, a gente vai implantar um plano, só tem uma condição, que você implante. Eu falei, não tenho como. Eu tenho agência para tocar, não tem como fazer. Eu posso ir para o conselho e orientar, porque o conselho é bom por causa disso. A gente dá os pitacos, vira as costas, e na outra vez pergunta, e aí, como é que foi? E acabei indo para lá. Aos 35 anos, eu tinha prometido para mim, eu até escrevi um texto dizendo que aos 50 eu parava. Uhum. A minha meta era parar aos 50, errei por 5. Parei aos 55. Uhum. E quando eu parei, eu já estava no Conselho do Crescer. E aí veio o convite para assumir a diretoria executiva. E aí foi com que eu passei a viver o Crescer no seu dia a dia. E eu não entendia, assim, para mim, até então, o que dava certo era, da onde eu venho, Itaim, Moema, Vila Olímpia, né? Jardim São Luís, essas regiões não davam certo. Então, por isso que eu digo que eu não confio mais em ninguém que tem mais de 50 anos, tá? No meu tempo era assim, do meu jeito era assim. Então, isso para explicar para você o que é o preconceito e a falta de conhecimento. Para mim, o que dá certo hoje de comunidade é exatamente a periferia. A periferia tem afinidade, tem comprometimento, a periferia está integrada e a periferia tem uma coisa chamada coletivo. E eu falava, conheço, é um negócio que você sobe, dá sinal, eles param, não é? Não é? Tem até um outro nome que eles chamam de ônibus. Ônibus, de vez em quando. Não, coletivos são 3, 4 pessoas que se juntam para fazer uma ação em um determinado local. Às vezes, essas pessoas, eu conheci um grupo que dava aula de violão. Uhum. Eram 2 rapazes e uma menina, era um coletivo que dava aula de violão lá no Jardim São Luís, com uma característica. Eles faziam isso com alguns alunos todos os domingos. Eles passavam na casa de tinha na época 5 alunos que eles davam aula. Bom, vamos, com a cabeça de publicitário, é o seguinte, vamos enlatar isso aí, fazer um programinha, fazer uma marca, fazer uma coisa... Não queremos nada disso. O nosso coletivo funciona assim. E o que mais? Não tem mais, é isso. Então, uma das coisas que eu aprendi na periferia é que o nosso jeito de enxergar, vamos supor, do outro lado da ponte, é diferente do que eles vivenciam lá. Né? Uma vez eu fiz uma pesquisa, 62% dos moradores de Jardim São Luís tinha residência própria. Eu falei, oi, nossa! Se tinha condições de mudar, de comprar, por que ficou ali? Porque isso é comunidade. Nossa! Né? Isso é um super de um valor. E quando eu vou para o Crescer, eu encontro uma situação que, para mim, era completamente diferente de tudo que eu vivenciei. Porque você imagina, nós temos lá 7, 8 salas e 90% das aulas eram feitas fora. Né? E eu falava, escuta, meu Deus do céu, por que a gente tem sala de aula se a gente não usa sala de aula? É que na periferia existe pouca afinidade em grupo. As pessoas não têm voz para se expressar, é preciso fazer com que haja envolvimento. E eu falava, tá bom, então as aulas lá fora. E a gente percebia que, em determinado momento, esses jovens que eram da periferia, que entravam no Crescer de graça, faziam aula de 6 meses, iam para a multinacional. Eu falava, vamos voltar um pouquinho. Qual é a benemerência da multinacional em contratar um jovem? Não tem benemerência. Capacitação. Nossa.
eles são colocados na mesma condição de um candidato qualquer. Isso. E passa, e passa. Deve ter algum momento em que você dá um plim na cabeça desse jovem e que ele vira o cara, né? Não, esse plim que na realidade eu buscava era acolhimento, amor. Que legal. Quando o jovem sentia-se acolhido e tinha amor, ele passava a se desarmar. E ao se desarmar, aí ele está pronto para aprender. O quê? Absolutamente tudo. Sensacional. Então, ao contrário do que a gente imaginava, a questão é ensinar, 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 ensinar. Se você não desarma essa situação, não tem jeito. Não vai aprender. Putz. E desarmar essa situação não é dinheiro, não é tecnologia, é amor, é acolhimento, é compreensão, é ouvir, acompanhar. E quando eu comecei a prestar atenção nisso, a entender, uma das coisas que eu falava é o seguinte: ao final de cada turma a gente fazia uma reunião para dizer o seguinte: ok, quais foram os problemas? Não tem. Não. Como não? Tem que ter problema. Não tem. Porque não deixava o problema crescer, como acontece nas escolas ou nas empresas, né? Cresciam, chegando num ponto, não tem mais como sustentar. Essa conversa era acompanhada do educador com o jovem, muitas vezes com a família, onde está pegando. Às vezes o que ele está sentindo, o que ele está passando e o que ele está trazendo por crescer, não é dele, é da família, é do pai. Então uma conversa resolveria isso. Tranquilo. E como é que chega no final do curso? Não tem problema. Nossa, que legal. Aí você vai aprendendo o tempo inteiro com essa juventude. As turmas são diferentes, né? Estamos na geração Z, mas não, nós temos pelo menos 5 turmas por ano, de 65, 70 jovens. Cada turma é diferente. Eu pergunto para os educadores: bom, e essa turma? Cara, eles são muito rápidos. Nossa. Eles são aceleradíssimos. Você começa a falar, eles já estão lá na frente, já resolveram, quer saber o seguinte: bom, e aí? O que você quer com isso? Então não dá mais tempo. E uma das coisas que a gente percebeu é assim: não tem como ter um educador hoje que acompanhe todas as mudanças que esses jovens vivenciam. Então a gente passou a ter palestras, muitas palestras. Olha que legal. De que assunto? Todos. Tudo. Absolutamente tudo. Que legal. E uma das coisas que a gente fez que é muito legal nessas palestras é sobe a régua. O que quer dizer isso? Cara, não tem ninguém de periferia aqui. Hoje, com a internet, não tem ninguém de periferia. Com certeza. Tem jovem. E ele acessa absolutamente tudo também. Então, sobe a régua. Se ficar alguém para baixo, a gente pega na mãozinha e sobe. Do que achatar todo mundo. Sensacional. Não, vamos nivelar por baixo, porque jovem da periferia não tem mais hoje. Eles aceleram muito, 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 muito. As empresas que hoje contratam jovem aprendiz, elas estão aprendendo a criar equipes. Né? Uma das coisas que mais me chamava a atenção no Crescer, escuta, a gente não fala de matemática, geografia, português, quer dizer, do que a gente fala? Cidadania. Putz, que legal. Obrigações, deveres. Que legal. Equilíbrio emocional. Formação. Responsabilidade, ética, transparência, verdade. Oi! Que matéria é essa? Né? Então, eu costumo dizer que nós somos a única escola de formação de jovens que faz um curso de educação humanista para o trabalho. É isso. Humanista cristão. Essa é outra coisa que a gente trabalha muito fortemente. E esse cristão que a gente trabalha não é o cristão só da Igreja Católica, é o cristão de princípios, de valores. Né? Uma das coisas que tem muito legal, começa uma turma nova, já se define como é que funciona o Crescer. É 8 horas, não é 8h05. É uniforme, não é a roupa que você quer. Aqui não se fuma. Aqui se participa de todas as atividades. Acabou a aula, já fica na escala quem são os 2 que ficam para limpar a classe. Nossa. Então ninguém joga no chão, porque amanhã quem vai limpar sou eu. Não tem um pé na parede, não tem bituca de cigarro, não tem briga. Qual é o procedimento? Olha, teve um problema com 2 jovens, os 2 saem do curso. Pode voltar no próximo, não tem problema. A gente não pergunta de quem é a culpa. Quem é o culpado?
deixa eu julgar, deixa eu entender. Não, esse rapaz eu conheço, né? Eu acho que esse está errado. Não, a gente não entra nessa. Aham. Se criou essa situação, é melhor vocês saírem, volta depois, não tem problema nenhum. Isso. Não é uma penalidade, mas a gente não entra nesse julgamento. Uhum. Que legal. Então, o crescer, ao contrário do que a gente imagina, somos nós ajudando os jovens? Não, são eles nos ensinando como é que toca a banda. Que legal. E a Vindo cada deles. turma eles vêm muito mais acelerado. A cada turma eles têm muito mais envolvimento. Que legal. E o mais importante, você quando forma um jovem, dentro dos princípios cristão, humanista e cidadania, você tem feedback da empresa que diz o seguinte: eu tenho jovens de outras entidades. O do Crescer você consegue identificar. Olha, que legal. Que legal. São educados, são comprometidos, falam na hora certa, estão sempre antenados e fazem isso de maneira natural. Quando o jovem aprendiz começa a trabalhar, no nosso caso são contratos de 15 meses. Durante esses 15 meses, ele volta uma vez por semana para o Crescer. E nessa volta que ele tem, porque isso faz parte do plano de aprendizagem, nessa volta que ele tem, a pergunta natural é: e lá, como é que está? Aí você fala da sua empresa com a dificuldade, o outro fala da outra, o outro fala da outra. Isso faz com que, dentro da sala, passe a discutir que são experiências diferentes. Trocas sensacionais, Né? Estamos passando por situações. Então, quem que abandona o barco? Ninguém. É isso aí. Porque eu estou vendo que a situação dele é pior do que a minha. Aham. O chefe dele é pior do que o meu. Aham. Né? E essa troca é muito importante. E nessa hora, o educador faz questão de trazer esse assunto para a tona e dizer: esse não é o emprego da sua vida. Aqui você vai validar tudo. O que é horário, o que é responsabilidade, o que é ética, o que é comprometimento, o que é entendimento do que você faz. Sensacional. E a gente tem situações, eu me lembro de uma garota que ela fez o curso do Crescer, colocamos ela em uma empresa que era manipulação de fórmulas, ela trabalhava no balcão, muito bonita, receptiva, sabia conversar, passou um mês e ela pediu para sair. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Sabe o que é? As receitas, a letra do médico é muito ruim. Muito ruim. Doutor, essa não é uma crítica, é uma realidade. Todo mundo sabe, tá? Uhum. Ela tinha medo de entregar o produto errado. Olha isso. Olha só. Ela achava: escuta, e se eu cometer esse erro? E se eu fizer isso? Eu não quero essa responsabilidade. É verdade. Fantástico. É verdade, claro. Fantástico. Uma das coisas que a gente faz, a empresa, ao pedir um jovem, ela vai traçar o perfil. Eu quero um jovem que seja mais de humana, Claro. vai trabalhar com o público assim, 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 assim. E a gente, pelos nossos dados, levantamos quais são os jovens que se encaixam com isso, trazemos para o Crescer, falamos um pouquinho da empresa, um pouco da função, aonde é, e os jovens têm a condição de dizer não. Aham. Porque os que vão para a entrevista são aqueles que conhecem a empresa, que conhecem onde vai trabalhar, que aceitaram isso, está dentro do seu itinerário legal que ele quer fazer, e ele topa. Ou não. Né? Não é um não à escola. Pô, mas eu te dei um curso de graça de formação, como emprego, você está dizendo não? Não, você tem que dizer não. Sim. É importante isso. E muitas Que vezes legal. você tem jovem que diz o seguinte: olha, eu entrei na empresa, vi lá no site e tal, eu não acho legal. Aham. Eu não vi propósito aqui. Aí você fala: escuta, Que quantos história anos é tem esse essa? menino? Não são os mesmos propósitos que eu tenho. Isso é fantástico. Espetacular, espetacular. E você ter a oportunidade de preparar essa geração para que ela tenha voz, para que ela possa falar, para que ela possa participar, é fantástico. É o que precisa. Só pensar, né? Eles pensam, eles escolhem, eles têm conteúdo e base para poder saber discernir o que eles querem, né? E sem medo, né? Aham. Isso não é uma coisa da qual eles possam dizer que, bom, como é empresa, eu sou aprendiz, não pode. Não, Não. você tem que falar, você tem que dizer, você tem que participar, né? Essa é a sua condição. Então, o Crescer traz para a gente não só essa experiência da formação, mas também a convivência com os gestores. Né? Essa é a parte mais importante. Sensacional. Né? Nós temos muita dificuldade no gestor entender essa geração. Todos eles reclamam dessa geração. Aham. Né? Por quê? Porque normalmente se pauta uma situação pelo lado que se aprendeu lá atrás. Aham.
né? Não se dá a oportunidade para o jovem de como fazer. O que ele vai saber? Né? A gente costuma dizer que a gente ensina soft skills. O hard skills, a empresa ensina. É isso aí. Agora, ninguém aprende se não tiver um bom soft skills. Se não estiver preparado para aprender, com vontade para aprender. Isso mesmo. Vou contar uma parcelinha rapidinha. Tem um amigo meu, Bruno Stipe, chefe da Cantina Six Sabe. Uma vez eu perguntei para ele qual era a dor dos restaurantes. Ele falou que era cumim. Eu falei, conheço. Cupim. Ele falou, não, cumim. Cumim. É o cara que põe e coloca a mesa. Putz. Eu falei, mas eu nunca vi esse cara. Ele falou, essa é a função do cara. Você não vai ver o cara no restaurante. Ele resolve o problema da fila, porque ele tira a mesa e coloca a mesa e você não vê. Eu falei, pô, é verdade, nunca vi esse cara no restaurante. Ele falou, essa é a parte dele. Então os restaurantes têm dificuldade em encontrar pessoas assim. Eu falei, pô, vocês têm problema então, né? Jesus, o senhor tem problema. O senhor tem problema. E aí passou um tempo, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou perguntar para o jovem se tem alguém que queria entrar no restaurante e queria essa atividade. 45 jovens. Meu Deus, olha isso. Nós fizemos uma turma específica para essa área de restaurantes. Sensacional. 23 pessoas empregadas. Olha isso. Sucesso O absoluto. Bruno pessoalmente foi lá dar aula, levou um garçom para lá, montamos mesas de restaurante lá, com todos os itens, para tirar produto, colocar produto, saber como conduzir uma bandeja, um prato, um talher. Maravilhoso. Ô, Rafael, vem aqui um pouquinho, por favor. Chega aqui um pouquinho, por favor. Você, se eu falar por um acaso para você tirar uma mesa e colocar uma mesa, você sabe pôr? Talher, garfo, faca, copo, rapidamente. Você trabalharia de cumim? Você trabalharia de cumim no restaurante, Rafael? Depende, se for aquelas mesas que é só o prato, um talher de cada lado, sim. Aí quando começa 3 garfos, 2 colheres, 3 talheres, aí não. Você sabia que o Crescer fez um curso desse e que empregou mais de 50% dos jovens em restaurantes, Rafael? Não fazia ideia. Não fazia ideia. Você precisa entender mais o Muita Crescer. coisa pra aprender. Você pesquise mais sobre o Crescer. Aliás, você que está nos assistindo também em casa, você pode acessar a Crescer. Aí eu vou te deixar tanto aqui no nosso QR Code, você vai poder saber, quanto você vai poder acessar o Crescer também nas redes sociais e se informar um pouquinho mais sobre o Crescer. Mas que trabalho sensacional. Maravilha. Você vê que dá resultado, né? Dá resultado. Você virou pai lá, de quantos alunos tem lá mesmo? Nós formamos em média 300 alunos por ano. 300 alunos por ano. Que turma O ano que vem nós vamos dobrar. Putz. Vamos para 600 alunos. Sensacional. Se Deus Se quiser. Deus quiser. Aliás, vamos buscar apoio também para essa realização. Precisa sempre de ajuda. Sempre precisa de uma manguinha arregaçada Só lá. que nós estamos indo na contramão. É. 75% das escolas hoje em São Paulo não conseguiram preencher os seus times. Aham. Falta jovem em absolutamente em todos os lugares. Nossa. E nós vamos nos comprometer em dobrar a nossa capacidade. Meu Deus, que legal. Para isso, o Crescer tem que se tornar atrativo. Ah, O jovem tem que dizer o seguinte: eu quero um Apple e quero estar no Crescer. Ah, que legal. Muito bom. Se tirar e essa turma aqui? Aliás, deixa eu ver se eu consegui pegar essa turma toda. A foto mais próxima é aquela lá de cima. Estão toda a sua família lá? Então, Tá toda lá? Então, Ah, legal. Vocês conseguem ver daí. Ah, a Flavinha, namorada do Rafa na época, o Rafael, a Luísa, aham. a Gláucia, a Luísa, estão os 3 filhos aqui. Que legal, que maravilha. Aqui a Flavinha, A Flavinha. aqui a Gláucia. E- Nossa paixão são os cachorros. Quantos você tem? 5. 5, eu vi eles comendo. 3 gatos. 3 gatos? Sensacional. Então você não dorme. E a com- Flavinha trouxe um gato do Canadá. Aham. Não, Ela tá com você hoje? Tá. Tá, e Ela os outros tava- 2 filhos? Então, um tá, né? Não, estão aqui. Essa que estava na Califórnia veio Ah, também, essa que tá na aqui. casa. Ah, que legal. Tá, e meu outro filho mora aqui. Putz, então você tá agora com todos por perto. Todos. Pô, que beleza, é boa Mas também demais. não é muito assim, viu? É. Você fala assim, todos por perto. Esse meu filho, o Rafael, apesar de morar aqui e não ter ido para fora, eu vejo ele muito menos do que eu vejo as pessoas que estavam lá fora. É mesmo? Não, é outra cabeça, outra vida. Olha só. Outra situação. Já o Rafael que eu tenho em casa, eu vejo ele todo dia. Quando eu, quando eu abro a porta, está lá o Rafael falando, o que nós vamos fazer hoje? Ele vem, corre pra caramba. Que beleza, família. Fala, da onde veio o Robertinho? Onde você nasceu? Qual a sua história de... Porque eu sou paulista,
Eu nasci na Moca. Na Moca? Na Moca, Belo. Você é moquense? Meu Belo, pô, que beleza, Na né? Moca. Que lugar da Moca você nasceu? Eu nasci... Ali era uma casa chamada Dom Pedro I. Dom Pedro... O antigo Hospital Dom Pedro I. Ah, Que ficava no... Acho que ali é Parque Dom Pedro. Final da Rua da Moca, lado direito sim, do Hospital sei, Antigo. sei. Né? Aham. E você morou Ali. lá a vida inteira? Morou Não, lá eu até... morei ali na... Oratório, Paz e Barros, é uma parte mais para cima da Moca. Eu tô te perguntando porque eu sou da Moca, meu. Que Eu lugar também. da Moca? Eu sou onde tinha a igreja Bom Conselho, Bom lá em Conselho. cima. Eu tinha o Santa Catarina, o MMDC, eu era uma travessinha entre a Cuiabá, na rua Cuiabá ali. Pascoal Moreira. Por ali, do ladinho, É, Pascoal legal. Moreira. Eu sou de lá Eu também. estava 7 quarteirões para baixo. Talvez a gente tenha jogado bola juntos, É né? bem Do provável. time, né? É Temos bem jogado provável. ou lá no Santa Catarina, ou no MMDC. Que tinha os jogos. MDC, com não é? certeza. MMDC, sem dúvida lá. Legal, a Moca sempre foi. Você nasceu na Moca? Nasci na Moca. Aí morou lá, não? Ficou quanto tempo? Morei lá a vida inteira. A vida praticamente inteira? Depois que eu casei, que eu fui para Vila Olímpia depois Itaim depois Moema, Juquitiba. Puta que beleza, hein? Ô, Juquitiba, paraíso, né? É. E família? Como é que foi sua família? Quantos irmãos? Quantos... Rosas, eu tenho 3 irmãs. Duas irmãs. Duas irmãs. É, São em 3. uma vive no interior e a outra vive nos Estados Unidos. Aham. Essa dos Estados Unidos tem 10 filhos, todos eles fora. Essa que vive no interior tem os filhos em Dubai. Caraca! Eu não tenho um sobrinho no Brasil. Todo mundo fora? Todo mundo fora. Cacetada. Todo mundo fora. Mas é bom porque quando você vai para os Estados Unidos, você tem 11 casas para ficar. Não, mas eu já decretei isso lá atrás. Eu já fiz um decreto dizendo o seguinte: eu não vou. Quem quiser, venha. Não vou visitar. A Luísa falava: pai, quando é que você vem aqui? Filha, liga o vídeo. Eu tô aí. Mas isso por quê? Por causa do avião? Por causa do Não, eu medo? não quero mais Nada. viajar. Já fiz todas as viagens que eu viagem tinha do que mundo fazer. que tinha já que fazer. Tudo. É mesmo? É. Ai. E também obriga eles a voltarem para cá. É verdade, é verdade. Porque essa coisa, eu vou. Não vai. A minha ex-esposa não, ela viaja mais, ela gosta de ir, gosta Vai de encontrar visitar, lá, vai ver como é que encontrar. tá, né? Eu vou na foto, vou no vídeo e tá tudo bom. Boa demais. Tá aí a família, sensacional. Deixa eu ver uma outra história aqui. Isso é publicidade? Que o cara falou lá? E de evangelizar, ele fez um marketingzinho para todo mundo, não foi? Ele falou, cara, vão lá e preguem o evangelho para toda criatura. É o que a Coca-Cola tenta fazer até hoje com sucesso, porque tem Coca-Cola no mundo inteiro. Na realidade, a nossa primeira leitura, ide por todo mundo e pregai o evangelho. O pregai o evangelho, a gente volta naquela questão de que, deixa eu te falar da religião, deixa eu te explicar como é, por que Deus é bom. Essa coisa é que a gente coloca no pregai. Uhum. Mas o pregai é boa ação, Uhum. né? Então, se a leitura fosse ide por todo mundo e faça uma boa ação a toda criatura, Uhum. né? Isso é evangelização, Uhum. né? Demonstrar para o outro que você é bom. Sim. E uma das coisas tão importante quanto aquela palavra permita-se, Uhum. tá? Essa questão de você se conscientizar que nada diz respeito ao outro. Uhum. Tudo diz respeito a você. Sensacional. Como é que o outro se comporta não é um problema seu. Não. Agora, como é que você se comporta em cada situação, isso sim é o diferencial. Né? Entendeu isso, está feito. Está feito, porque isso É é isso. ética, isso é moral, isso é perfil, isso é atitude, isso é comportamento. Em que situação? Todas. Todas. Como é que você se comporta? Assim. Uhum. Não, mas o outro não faz isso. O outro é o outro. É o outro. Como eu faço, como eu ajudo, como eu me torno mais social para as pessoas, como posso ajudar, isso não diz respeito ao outro, diz respeito a mim. Acabou. Né? É isso Quando aí. você entende isso, você passa a viver um mundo de maneira um pouquinho diferente. Porque nada é barreira, nada é limite, nada é dificuldade, tudo faz parte. Sim. Uhum. Né? Que nós estávamos falando há pouco, essa questão de você estar dirigindo, você colocou no Cortella, você não está se sentindo bem, vai para o banco de trás do Uber. É isso. Né? Nós temos É esse isso. arbítrio para dizer o seguinte, isso não é bom para mim, isso eu não faço. Uhum. Esse eu não faço é que a gente exercita pouco. Uhum. Porque se eu não fizer, como é que os outros vão pensar de mim? E Qual a se eu minha não imagem? concordar, né? Qual a minha imagem? Importa a Não, imagem. né? Não importa, né? Quando você toma essa decisão dentro de você que
eu sou assim, o outro não importa, o que ele vai julgar não importa. Isso eu não faço. É isso aí. Né? Eu me lembro que quando a gente começou com a Orgânica Juquitiba, a primeira coisa era criar exatamente um paper dizendo o seguinte: o que a gente não vai fazer? Aham. Quando? Sempre. Né? São os 10 Nunca. mandamentos. Aham. São os 10 mandamentos, não mais ou menos assim, Aham. mas é verdade. O que a gente não quer fazer? O que a gente não vai buscar? Daí aquela pergunta: por que você está fazendo isso? Não cabe. Quanto é que eu vou ganhar? Quanto é que eu vou fazer? Quanto é que eu vou empreender? Nada. Eu me lembro quando a gente montou a primeira estufa, a primeira pergunta que eu fazia é o seguinte: tá bom, já que a Orgânica Juquitiba não tem dinheiro para comprar estufa, eu vou financiar. Quando que vocês me pagam de volta? Era um negócio. Eu fiz um plano pensando que eu vou vender e poder pagar isso em 8 meses. Eu paguei para mim mesmo em 2 anos. Ai, ai, ai. Muito legal. Boa demais, boa demais. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Vamos lá. Ah, olha que legal essa aqui, meu amigo. Esse cara coloca umas coisas na rede social dele. Essa eu separei pra gente ver. Olha isso. Quando a fraternidade for compreendida como a única verdade entre todos, a fraternidade, guerras, fome, miséria, materialismo e poder encontraram soluções sem fim. A abundância do amor reverterá, cada coisa ao seu estado natural eclodirá a paz, né, primeiro em vosso coração. Amado irmão, alcança essa verdade em ti e em nome de Cristo Jesus. Ele colocou no final assim uma coisa simples. Não precisa compartilhar. Interioriza. Você não precisa compartilhar isso e falar: olha que legal que eu achei. Olha que importante para a sua vida. Não, importante para a minha vida. 2015. 2015. Olha que legal. Caramba. Quando a fraternidade for compreendida como a única verdade entre todos. Aí já matou. Não precisa compartilhar. Interioriza. Se você está aí assistindo o nosso podcast agora, não precisa compartilhar. Vai ficar gravado aqui, mas interioriza isso que já te resolve. O que você precisa compartilhar é o nosso YouTube. Aí você compartilha com a galera, pede pro pessoal se inscrever, pede pro pessoal entrar lá no Instagram, no Facebook, que eu acho que tem também. Ah, olha o nosso QR Code. Tá aparecendo aqui? Aparece o nosso QR Code aqui. Mostra ele. Corta a câmera para não ficar na minha cara aqui. Ah, não, dá. Ali já dá. Joga o QR Code ali. Olha lá, que espetacular. Entra aí com o seu celular, aponta a sua câmera, entra no nosso WhatsApp, você vai ter acesso, inclusive, a esses slides que estão aqui aparecendo, tá bom? Aí você conversa com a gente. Boa demais, essa aqui é boa demais. Essa, então, foi melhor ainda que eu achei lá na página dele. Escuta isso, oração da vida, com essa mocinha, simples assim. A vida é uma oportunidade. Aproveite-a. Lembra a palavra que ele falou que era importante? Você permita-se, né? Tem um pouco disso daqui no finalzinho, a gente pode incluir. A vida é uma beleza, admire-a. A vida é um sonho, faça com que se torne realidade. A vida é um desafio, enfrente-o. A vida é um dever, cumpra-o. A vida é preciosa, cuide dela. A vida é uma riqueza, riqueza, conserve-a. A vida é um mistério, explore-o. A vida é uma promessa, tenha esperança. A vida é tristeza, supera. A vida é um hino, cante-o. A vida é um combate, vença. A vida é uma aventura, conduza. A vida é felicidade, mereça. E a vida é vida, defenda. E a gente pode colocar na última, a vida é desafio, permita-se, não é? Na última, isso é Madre Teresa de Calcutá, sensacional, mas eu vou incluir Roberto Barros aqui no finalzinho. A vida é desafio, permita-se. O que é interessante desse texto, isso 2014, isso 14. já faz alguns anos, e ele vai ser sempre atual, Sempre. é que ele está sempre privilegiando a vida. Ele está sempre demonstrando que a vida é um privilégio sobre todos os aspectos. É verdade. E o que você tem que fazer? Aproveitar, admirar, enfrentar, cumprir. Quer dizer, qual é o contra? Não tem. Né? E não é uma situação que você possa dizer: pô, a vida é uma tristeza. Pô, supere. Acabou. Né? Onde dói? Não tem onde dói. Né? Encara a sua vida, seja ela como for, na dificuldade, na facilidade, da melhor maneira possível, porque para todas elas existe uma resposta. Para todas elas. Eu vi uma vez um texto que era assim, no meio de uma dificuldade que uma pessoa estava passando, ele ainda diz: obrigado, Deus, por querer me provar. Nossa, que legal.
né? Aham. Ou seja, aquela dificuldade, ele estava passando por uma provação. Aham. E ele olhava isso como provação. Eu posso errar, eu posso fracassar, mas eu também posso acertar. Claro, claro. Então, qual é a maior dificuldade? Somos nós que colocamos essa barreira aqui, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu quero, isso eu não quero, isso é público, isso não é público. Né? Quando você faz isso, você se limita, né? E não deixa esse eu transparecer. Muito legal. Sensacional, sensacional. Muito bom. Olha, e se a vida for surpresa, permita-se, não esqueçam disso. Aqui, 3, 2, 1, Roberto Barros, você é isso mesmo? Tá lá no seu. Se você é o que você come, seja gostoso. Cara, que frase! Rafael, vem aqui um pouquinho, por favor. Vem aqui um pouquinho. Vem aqui um pouquinho, por favor. Hoje eu tô usando o Rafael demais aqui. Se você é o que você come, seja gostoso. O que você come, Rafael? O que você tem de hábito saudável para ser gostoso? Falando na frente do Roberto Barros, que é o cara que tem Orgânicos Juquitiba, o que você daria de exemplo? Não, eu sou um cara que sou regrado e eu sou o que eu como, sou gostoso. Acho que só ontem foi torta de limão, minha namorada fez cookie à noite, a gente comeu pipoca, não, ontem não teve pipoca. Mas anteontem teve. Anteontem teve pipoca com M&M, Sorvete, creme, que beleza. Então você crepe doce. Então você tem certeza que você é o que você come. Sou gostoso. É brincadeira isso, viu, Fábio? Não há dúvida. Tá brincando isso aqui. O tempo de viver é tempo de viver coisas novas. Aqui tá um casalzinho apaixonadinho, um café meio que engatadinho ali e o beijo. Rafael, você consegue mostrar este beijo aqui? Aquela câmera, olha só, esse aqui, gente, olha. Tá um beijo no focinho do cavalo, cara. Muito bom, essa imagem é muito boa. Sabe aquele carinho que você sabe que você tem por aquele animal? Ou pelo seu gatinho, ou pelo seu cachorro, ou por qualquer coisa que seja. É esse beijo que representa. Você é isso, você é um pouquinho Então, isso. até aproveitar, me lembrei uma situação. Quando nós mudamos, nós estávamos na Vila Olímpia, mudamos para uma casa nova, acabamos de construir, reformar a casa, uma casa maravilhosa. Uhum. E eu estava preocupado porque muita coisa nova na casa, eu com 3 crianças, e como é que a gente vai passar essa fase de desinteresse dele pela casa com tanta coisa nova que tem? E um cara falou para mim o seguinte: olha, leva um cachorro, né, para casa, porque a atenção vai ficar no cachorro e menos na casa, nas coisas que tem na casa. E nós levamos um cachorro. Depois de vários cachorros que a gente levou, mas esse foi específico. Teve um momento em que criança beijando cachorro, criança dormindo com cachorro, cachorro lambendo criança. Eu fui no veterinário e falei: escuta, como é que resolve isso? Ele falou: não resolve. É assim mesmo. Agora, quem tem cachorro e criança, presta atenção, cuida do cachorro. Não só alimentar o cachorro, mas trata o seu cachorro com carinho, faça os exames periódicos, acompanhe, dê as vacinas, porque a criança vai lamber o cachorro e o cachorro vai lamber a criança. Não tem jeito, então você precisa cuidar do cachorro. Aliás, Muito recentemente eu vi um vídeo, acho que essa semana, um entrevistador perguntando para um oriental: escuta, por que os cachorros vivem tanto tempo no Oriente? Né? Por que eles são tão longevos assim? Ele falou: é que cachorro pra gente é gente de casa. Nossa, que legal. Então nós temos todos os cuidados com o que ele come, com a energia dele, com a forma dele não só se alimentar, mas se limpar, se cuidar. Ou seja, a gente não tem problema com o cachorro, ele é longevo. Que barato, que então legal. a gente acaba não tendo esse carinho com os animais que eles merecem, né? Sim. Pra você ter uma ideia, eu falo que eu tenho 5 cachorros e 3 gatos. E nós vivemos num sítio. Todos eles vivem livre. Então nós temos todos os problemas do mundo que você possa imaginar com os animais vivendo lá fora, no mato mesmo. Eles são, quando se perdem, somem e voltam. Então nós anualmente fazemos os exames de rotina, sem estar doente.
isso evita que a gente saiba, primeiro, acompanhar pela dosagem que está acontecendo e poder medicar se precisar. Sim. Então a gente inverteu, ficou mais barato, ficou mais simples, ficou mais adequado. A gente controla melhor o que eles estão fazendo, controla melhor a alimentação. Outra coisa, nós não damos ração para os animais. Aham. Nós fazemos comida. Faz a comida. Que legal. E não tem comida de cachorro. É comida. O que a gente não come, o cachorro não come. Olha que O que é ruim para a gente é ruim para o cachorro. legal. Quando é que o cachorro vai comer salsicha? Salsicha é péssimo. Aham. Para nós e para eles. Pra ele, aham. Então, nunca a gente faz com que os animais, olha, dá para ele qualquer coisa, não, a cada 2 dias fazer uma comida nova, uma panela de 10 quilos, É, 5 Né? cachorros? Come? com todos os nutrientes que você possa imaginar da Que horta. legal, né? que legal. Então, os cachorros comem berinjela, comem. Olha que Come legal. cenoura, come abobrinha, come. Come. Eles não sabem, mas eles Eles comem. comem. Olha, sensacional. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa lá para trás. Deixa eu voltar tudo aqui, porque eu passei muita coisa aqui rápido. Deixa eu ver. Foi o Rotary, que é você. Não. Passei. Ah, tem um texto, uma imagem de um casalzinho aqui. Deus não une pessoas, une propósitos. Eu acreditei nisso quando eu li, imediatamente, eu acreditei não. O texto eu confirmei isso quando eu li, porque o Católicos é um pouco desses propósitos que as pessoas... Primeiro você falando, olha, é isso, tenta por aqui, olha só, esse daqui é importante. Depois o Fábio, depois o Rafa junto, depois a Melissa, o Ivan, todo mundo foi entrando num propósito único de levar o bem para as pessoas, que as pessoas se sintam bem. Obviamente que a gente tem o perfil católico, mas você fala muito do cristão, que na verdade hoje a filosofia, talvez, né? Porque importante você ser cristão, não importa se você vai ser... Nós frequentamos a Igreja Católica, mas não existe nenhum problema em ser evangélico, em ser, não é, de outras determinações, designações. Então eu acho que o importante é fazer o bem sem medir a quente, aquele velho chavão, mas Deus une propósitos, acho que é por aí, né? Eu acho que o católico é resultado um pouco disso, né? Se nós pensarmos bem, a vida que a gente leva, principalmente São Paulo, a terceira maior cidade do mundo, isso não é brincadeira, não. Né? Isso é uma loucura. Correria, você mora em maluco. São Paulo, você mora no mundo, né? Isso aqui tem tudo. Então, Não para. isso foi feito ou está num ponto em que nos esgota permanentemente. Né? Então, é muito difícil você parar um pouquinho para enxergar outra coisa além do dia a dia. Uhum. Né? E quando a gente fala propósito, né, foge um pouco dessa questão da metrópole, né? Uhum. Foge um pouco dessa questão do dia a dia agitado. O que é propósito? São princípios que a gente comunga junto. É isso. Mas quais princípios? Aqueles que a gente acredita, Pronto. valores, né? Eu costumo dizer que essa questão de propósito, ela vem em primeiro lugar em absolutamente tudo. Tudo. Eu não julgo as pessoas pelos propósitos, mas eu fico muito triste das pessoas sem propósito. Né? Aquelas que, na realidade, não entregam o que poderiam entregar. Uhum. Né? Não fazem com que o outro, né, ou o bem comum, possa prevalecer. Né? É sempre o seu, o meu, o que eu quero, o que eu tenho direito, é a minha justiça. Nunca é o propósito, né? E é legal isso porque quando a gente fala que propósito une, ele não une só o cônjuge, que é a primeira percepção, porque tem um casal ali, né? Ele une esferas em volta de você, né? E quando você tem um propósito, essas esferas, na realidade, elas vão se juntando. Vamos falar um pouquinho da DCE, né? Associação dos Dirigentes Cristãos, que você também faz Sim, parte da diretoria, um com negócio certeza. maravilhoso. Né? Tem uma frase, uma música que diz que se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Né? Muito boa. Fantástico. Muito boa, fantástico. muito boa. Isso é pura poesia. Se o empresário soubesse o quanto é bom ser cristão, ele seria cristão só pelo lucro que ele vai ter. Uhum. Se a questão dele for lucro, por que isso?
Né? Imagine você encontrar uma associação que tem os princípios cristãos, Sim. que são formadas por executivos, que podem ou não atuar na sua área, que estão em níveis diferentes, que têm condições técnicas operacionais diferentes da sua, e você poder conversar com eles Trocar sobre o seu experiências, negócio e sobre princípios e valores. É verdade. Sensacional. Né? Quando a gente fala que o empresário ele vive uma solidão, ele não tem em quem ele discutir, não tem em quem falar, o empresário cristão não tem isso. Aham. Né? Ele acha que as dificuldades dele faz parte do caminho. É verdade. Né? Então, esse encontro da ADCE, que traz os executivos cristãos pelos seus princípios, eu diria que hoje é uma das instituições mais valorosas e necessárias do nosso mundo. É verdade. Né? Principalmente, são poucas as empresas que assumem, né, essa questão de ser uma empresa cristã. Uma empresa cristã. É isso aí. É isso Né? aí. Quando você olha para o Rotary, preferivelmente, se você puder, faça negócio com o rotariano. Aham. Qual é o problema? Claro. Eu sei qual é o princípio dele. Então, se você puder, faça negócio com um cristão. Aham. Né? Isso é fechar a panelinha? Não, pelo contrário. São os princípios comerciais que Claro. ele tem que eu tenho. Claro, se identificam. Se identificam com isso. Então, esses valores que a DCE traz, eles são... A DCE está fazendo agora, ou fez agora 60 anos. Uhum. E vai fazer mais 60, porque cada vez mais a gente vai vivenciar essa situação da angústia, né? De gerenciar pessoas, de gerenciar situações. Agora, quando você faz isso com valores cristãos, o peso é menor. Claro. Né? A dificuldade é menor, a compreensão é maior. Né? Sim. E o que se ganha com isso não é mais dinheiro, mas é paz e tranquilidade para ganhar dinheiro. É isso mesmo. É isso Né? mesmo. Não é que a associação te permite ter uma vantagem comercial. Não. É você se colocando numa condição de se inspirar em valores para fazer melhores negócios. Sim. Né? Isso é impagável. Impagável. Nos dias Impagável. de hoje é fantástico. Sensacional, sensacional. Anota aí. ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos. Participe, conheça, tenha curiosidade, permita-se. Ah, sensacional. Vocês viram a entrevista da semana passada? Foi para o Valdeir, que teve aqui, que é o dirigente espiritual da DCE. Então, dcsp.org.br. Duas coisas que a gente fala sempre. Primeiro, das equipes de Nossa Senhora, que a gente faz parte e é um movimento muito legal que você pode se informar também. www.equipesdenossassenhora.org.br. E o segundo é da DCE. São, como o Roberto falou, são momentos de trocas ali que você precisa conhecer e que vão te respaldar muito, vão te ajudar muito. Então, www.adcsp.org.br. Coloca o nosso QR Code aqui, ó. Você entra nessa comunidade, aponta o seu celular e vai estar lá no WhatsApp. Esse QR Code vai estar no WhatsApp. Você vai conseguir também ter lá todos os endereços, tudo certinho. Aliás, eu vou mandar um abraço pro pessoal da DCE, que ontem, terça-feira, eu toquei na missa de encerramento do ano da DCE. Então, você já consegue se planejar para o ano que vem. Fica um abraço para todos os amigos da DCE. Vamos continuar aqui, ver o que nós temos aqui. Já passa. A hora dos nossos apoiadores aqui que realizam com a gente. Mais de Ti, que é o nosso projeto católico, que leva a música católica. Eu vou, junto com o Cláudio Fontana, tenho a honra de participar com o compositor do Homem de Nazaré, no projeto Mais de Ti, cantando as canções católicas. A primeira que eu abri o programa foi a Te Amarei, e eu faço uma no final ainda, que é legal também. O ICS, o Instituto de Cidades Saudáveis, que a gente fala de qualidade de vida, envelhecimento ativo e saudável, sustentabilidade nos dias de hoje, metas e desafios, enfim, tá aí o Instituto com a gente. A RD1, Concept de Soluções Inteligentes, Tema 50 Mais, a nossa plataforma dos cantores da Jovem Guarda, graças a Deus nós temos, junto com a Fittipaldi One, o maior escritório Jovem Guarda hoje do Brasil, estão todos lá, Cláudio Fontana, Angelo Máximo, enfim, todos os grandes cantores. Ivan Léo Fotografia, o nosso fotógrafo de sempre aqui, você pode contratar o Ivan Léo, @Ivan_Léo_fotografia no Instagram. O Safari, que é o nosso buffet, que é do Fábio Skimmer, e tem até cobra lá, de verdade. Eu pergunto sempre para ele, tem cobra mesmo? Porque a temática é toda jungle. Então, ele tem lá
jacaré. Ele fala, tem mesmo, tem. E ele olha lá no WhatsApp, tem as fotos já. Ele trouxe aqui no estúdio os animais, trouxe 2 baratas australianas, trouxe um jacaré, trouxe uma cobra, a cobra até andou em mim aqui, espetacular. Trouxe um ouriço, né? Sabe aquele bichinho Sonic? É um ouriço, ele trouxe, sensacional. Então, um bicho-pau, aquele que você vê bem pequenininho, assim, parece meio parecido com um louva-a-Deus, mas sabe o bicho-pau que tá no... Como é o nome daquele filme da Disney? Que tem o bicho-pau lá, que eles são do circo. Como é que é o nome do filme, pô? Procura aí, Rafael. Ele é um bicho-pau e ele vida de inseto. Vida de inseto, é isso mesmo. Tem o bicho-pau lá e ele... Mas ele trouxe enorme, é um negócio grandão assim mesmo, você precisa dar uma olhada. RF Studio... o Safari é www.safari, só que é com FH. Safari.com.br. RF 3D Studio, nosso estúdio de arquitetura do querido Rafael, que está aqui sempre com a gente na técnica. A Image, que gera todas essas imagens para a gente. Vocês veem que a gente não tem microfone na mesa. É um microfone sensacional que veio lá de Los Angeles para a gente poder ter a captação sensacional. Tudo isso começou porque eu perguntei para o Fábio, como é que eu uso microfone? E ele mandou esse microfone para a gente. Já mostrou, acho que na live passada ele até deu um close. É legal. E a Carla Santi, que é a nossa querida amiga do ateliê. Carla Santi, olha só o que ela faz uns terços para você, noiva que vai se casar, levar junto do seu buquê de flores e umas Nossas Senhoras eu já trouxe aqui no programa também. Então acessa lá, Ateliê Carla Santi, lá no Instagram. Você vai conseguir também o seu tercinho. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Na semana passada, já tá rolando o quiz na internet já, Rafael? Já tá? Você acessa aí o Instagram, né? Tá pelo Instagram? Onde é que está o quiz na nossa... Vão estar disponíveis no TikTok, no Instagram e no YouTube. No TikTok, no Instagram e no YouTube agora tem um quiz que você vai poder responder e é muito legal. Uma sacada do pessoal daqui perguntando sobre várias coisas, às vezes dos podcasts, às vezes dos temas que a gente abordou, enfim. Tem um pouco de tudo lá dos temas, responde aí e vai participando com a gente que vai valer prêmio também. Vamos em frente, deixa eu ver o que nós temos aqui. Quer se tornar um apoiador? Ótimo, então você entra aqui, olha. Nesse Banco Cora, aponta o seu celular para esse QR Code, você vai poder participar também com a gente, fazer a sua doação. O pessoal tinha mandado mensagem para a gente. Como é que a gente colabora? Muito obrigado, mas está aí, pelo Banco Colabora Cora. Pronto. Em frente, quer entrar em contato com a gente? 990-190103 é o nosso WhatsApp ou contato@catolicosconectados.com.br. Rafael acabou de invadir o estúdio rapidamente. Pode falar. O que aconteceu? Temos mais uma novidade. Tem novidade. Qual é a novidade? Agora eu habilitei o Superchat. O Superchat. Está habilitado o Superchat. O que acontece no Superchat? Durante a nossa live, as pessoas que quiserem mandar uma mensagem e contribuir com o canal, elas conseguem mandar uma mensagem em destaque. Então você compra um Superchat, ele aparece em destaque por 15 minutos na live e a pessoa consegue, além de mandar uma mensagem especial para o Católicos Conectados, ainda ajudar com a gente. Por exemplo, se mandar o cara pagar R$5, aí ele bota lá, troca esse apresentador, é isso? Vai ficar em destaque lá, é isso? Troca esse apresentador. Adorei, dá o telefone desse convidado que é bonito, é isso? Exatamente. Não faça isso. Como é que é, Alberto? Como é que é a história lá? Não faça isso o quê? O telefone. Não troque o apresentador. Não troque o convidado. Então agora você tem o Superchat, olha que sensacional. Espetacular, esse católico está ficando muito sensacional. Aqui, nossa foto de show, o nosso querido Ivan fotografou. Isso foi um show em Araras, muito legal. Eu adoro mostrar aqui, porque foi um show espetacular no meio do Cláudio Fontana. Tava lotado o teatro, muito legal. Bom demais, obrigado à cidade de Araras, nós vamos voltar aí até vocês em breve. Isso aqui são as fotos que geralmente eu mostro aqui do Ivan, né? Tem aqui Padre Davi, aqui show também do Padre Davi, Joãozinho Carnavalesco, também foi show. Isso aqui, todos eles, acho que lá do Padre Davi mesmo. Isso aqui foi uma... Nosso projeto do Homem de Nazaré, Mais de Ti, 50 anos, você quer levar aí para sua cidade, para onde você estiver, para realizar, você tem, tanto aqui no Católico, você entra pelo WhatsApp, você consegue ir com a gente. Essas são as mesmas fotos em close lá de Araras, ficaram boas demais. Nosso próximo convidado. Quem é o nosso próximo convidado? A nossa surpresa do próximo convidado. Possivelmente o Padre Leandro. O padre aqui. Então vamos trazer alguém que realmente entende da fé católica
para falar para a gente o que a gente está fazendo de certo e de errado, não. Ele vai dar a opinião dele de acordo com a visão dele pela Igreja Católica. Bom demais. Então, Padre Leandro chegando aí. Mas, gente, aqui o nosso Christmas Party nós estamos realizando lá no vão do MASP. Vou mostrar para vocês a agenda. Eu e o Cláudio Fontana temos show ainda dia 19 e 21, é isso? Cadê a agenda? Esse foi o show do Cresce, muito legal. Fizemos lá o evento. Aqui o Vem Dançar, sensacional esse evento. Olha só, lotado nos idosos. Aliás, esse ano, esse foi Natal do Vem Dançar, lá no CTN. Aqui umas fotos espetaculares. Dá uma olhada nessas fotos aqui. Essa daqui eu tenho a impressão que foi no Vem Dançar. Show do Padre, isso aqui é um Sesc, eu acho que é Bertioga. Aqui é o Dia do Trabalho, o Dia Nacional do Trabalho. Aqui nós estamos num palco, se eu não me engano, no Litoral. Aqui Sesc Bertioga também. E aqui um outro evento que fizemos. Sensacional, aqui junto com o Padre, foi boa demais. Estamos fazendo a cantata de Natal, que vocês já conhecem bem. Está lá no Sesc, agora no MASP. Estão aqui as datas, dia 19 de dezembro, 3 já foi. 19 de dezembro e 21 de dezembro, estamos lá no MASP, no vão do MASP. Dia 19 às 18 horas e dia 21 às 12 horas. 21 é o último dia de cantata lá no MASP, o encerramento da cantata de Natal, do Natal Iluminado da cidade de São Paulo. Então é dia 21 de dezembro, às 12 horas, a nossa última participação lá. E 21 de janeiro já está tudo armado para irmos a Indaiatuba com esses caras sensacionais. Eu, Ângelo Máximo, Cláudio Fontana e o querido Eli Correia, grande radialista espetacular, um cara que muito nos ajuda e está sempre junto com a gente aqui. Teve aqui no programa já também, foi sensacional. Assisti. Viu aqui? E é espetáculo, Eli Correia. Bom, gente, eu quero primeiro, Roberto, te agradecer demais essa sua participação. Conseguimos falar um pouquinho de tudo, passamos por... Não deu tempo de acabar. Precisava de 8 horas, vamos ter que marcar sua volta, porque você sair de Juquitiba mais uma vez, gastar 2 horas e pouco para chegar até aqui, para a gente poder fazer esse podcast. Mas te agradecer imensamente. Primeiro, lá no comecinho, quando você foi um dos precursores com a gente aqui do pontapé na bola de capotão que a gente jogava lá na Moca. E te dizer que até... Agora a gente vem se baseando muito em você, às vezes as ligações, Roberto, o que você acha? Me ajuda aqui, não sei o que lá. As conversas vão sempre norteando a gente aqui. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. E você que está em casa, eu acho que mais do que acompanhar o Católicos Conectados, é você entender qual é o propósito do programa, né? O fato de você poder ter pessoas conectadas, ligadas dentro de uma palavra cristã, uma palavra de fé, e com esse conteúdo que só enriquece, são coisas boas, são propósitos, pessoas com propósitos, eu acho que vale a pena compartilhar, vale a pena levar para quem você gosta, para olhar e permita-se conhecer o programa, permita-se acompanhar por um tempo. Boa. É legal porque você tem a possibilidade de passar para as pessoas, assim, um pouquinho do que tem de conteúdo. Já temos, quantos programas nós temos já no ar? Foram 22? 22 programas hoje? Olha que sensacional. 22 programas no ar, então tem conteúdo, tem bastante gente. Dom Fernando estreou com a gente o Católicos, depois vieram grandes nomes, grandes amigos passaram por aqui, grandes pessoas, alguns estudiosos, falamos sobre programas de línguas aqui, falar em línguas. Eu que tinha uma coisinha naquela meio na orelha assim, falava, quem fala em línguas, né? Aquela coisa. Mas conversamos também sobre isso, hoje falamos sobre um pouquinho dessa história das possibilidades dentro do Católicos Conectados, falamos sobre talvez a forma católica de se comunicar ou a forma cristã de se comunicar, que não importa o segmento, mas também a intenção que você tem dentro de você. Falamos da ligação de você lá em cima, de você com a terra. Aliás, falar com a terra, dá para fazer pedido para Orgânicos Juquitiba ou já está toda a produção tomada e destinada? Como é que funciona? Escassez. Não tem como. Nosso limite, nós chegamos ao limite. Olha, eu vou dizer para vocês que eu vou chamar o Roberto de novo aqui para que a gente possa falar sobre essa vamos dizer, não é maneira de vida, mas tudo bem, vamos colocar assim, de orgânico, de viver orgânico. Olha, eu vi numa das postagens dele lá um pão sem glúten.
E hoje, tudo que eu li sobre as coisas, tire o glúten da sua dieta, porque o glúten não é bom, não sei o que lá. De repente aparece o Roberto com tire pão sem glúten. Isso é culpa de quem, desse pão sem glúten? Então, hoje já não, o glúten já não é mais tão culpado de tudo, não. É, né? Existem outras coisas mais Uhum. culposas, pode-se dizer, né? Eu acho que a alimentação correta, ela não é necessariamente o alimento, mas a forma como você consome, Uhum. né? Existem farinhas que substituem a farinha branca, a farinha de arroz, por exemplo, é uma delas, existem outras farinhas, mas os usos de ervas, os chás, isso tem um valor, uma importância muito grande. Que legal. Né? Tão ou mais importante que o próprio alimento. Agora, o alimento hoje que a gente chama de orgânico, não existe necessidade de se produzir isso em escala. Né? Você pode produzir no apartamento. Olha que legal. Existe um produto chamado microgreens. Anota aí, microgreens. Uns malucos da Califórnia, eu acho que foram Califórnia, desenvolveram umas hortaliças que chegam a crescer 7 a 10 centímetros. Não mais do que isso. Uhum. Em 14 dias. Nossa, que legal. E tem 5, 6, 7 vezes mais nutrientes do que uma hortaliça convencional. Putz, que legal. E o mais interessante, em travessinhas pequenas. Putz. Então você faz a cada 14 dias 4, 5, 6, 7 tipos de hortaliças dentro do seu apartamento. Nossa, que legal. Que tem 7 vezes mais nutrientes do que a convencional. E detalhe, em casa. Então, eu sempre digo que a parte orgânica não é o produto, mas é sentir-se orgânico. Que legal. Comprometer-se com isso, com essa alimentação. Uhum. Né? E ela não é uma forma cara ou difícil de se cultivar. Ela é uma forma que tem princípios. Por exemplo, não usar agrotóxico, né, é um princípio. Não usar produtos químicos contra as bactérias é um princípio. Usar tudo de maneira natural. Isso exige não só um estudo, um acompanhamento, mas saber o que tem na literatura que já foi feito com isso, né? As propriedades da água, do limão, do vinagre, da composteira, da compostagem. Nossa, é fantástico. Sensacional. Vou falar uma coisinha para vocês. Recentemente, nós começamos a fazer um teste. Nós temos a composteira. Então, tudo que é de alimento que pode ser compostado, vai na composteira, fica por um período, ele se dissolve e acaba virando uma terra própria para poder fazer a adubação. Nós começamos um teste que você coloca um balde, fura embaixo, balde de 5 litros, Sim. fura embaixo, coloca todos os nutrientes aqui dentro desse balde, tampa o balde, 45 dias, 50 dias, essa compostagem já aconteceu, você tira o balde e espalha isso no canteiro. Nossa, que espetacular. Maravilhoso. Sozinho, trabalha sozinho, que beleza. Você acha que eu faço isso para as minhas orgânicas? Eu faço para mim. O prazer que é descobrir essas coisas é extremamente prazeroso. Então, muito legal. O cultivo no campo, ele tem uma coisa que o renovar. Hoje a gente fala assim, eu tenho amigos que falam, eu plantei 2.000 pés de alface, 3.000 pés disso. E eu digo, quando eu planto muito, eu planto 100 peças de alguma coisa. Não planto mais do que isso. E eu aprendi uma coisa que é o cultivo consorciado. Né? Você planta o milho e junto com o milho você planta o feijão. E junto com o feijão você planta a mandioca, porque a mandioca detona o solo. Né? Mas o feijão coloca nitrogênio no solo. Olha que legal. Mas o caipira já fazia isso há 100 anos atrás. Né? Ai, que legal. Então, produto orgânico não é o produto, é você pensar de forma orgânica. É você se organizar para produzir, para ter em casa, para poder utilizar as condições que você tem. Olha, a minha janela não pega sol o dia inteiro. Pega 4 horas. 4 horas pega. Cultiva qualquer coisa. Pronto. Que beleza. Então, olha, é microgreens. Microgreens. Rafael, você põe depois no nosso WhatsApp, né? Think Greens. Pense verde, microgreens, tá bom? Você coloca lá e deixa a referência para o pessoal para poder fazer.
Corrigindo, são 30 episódios. São 30 episódios, sensacional. 30 30 episódios. Abraço pra família. Como é o nome dos filhos mesmo? Rafael, Rafael, abraço. Luísa, Hã? Luísa, Luísa, Flávia, Flávia, Gláucia. a Glaucia, a patrona, né? A patroa, né? Que faz o pão, faz o o pão. pão. Beijo, Glaucia, obrigado. Vou mandar um beijo aqui pra minha mamãe, que sempre assiste os podcasts. Mamãe, beijo, te amo. A minha querida esposa também, um beijo, que também assiste a Sam. Tá aqui, todos vocês sempre estiveram com a gente aqui e estão hoje conectados também. Beto, queria deixar um imenso abraço para você, que leve lá para Juquitiba a nossa alegria e dizer que a gente vai se convidar para um dia ir lá dar uma olhada nisso. Será um prazer. Saber como é que vai ser. Deixa eu tocar uma música de final aqui para fechar esse podcast, que me veio uma música na cabeça. Dá para fechar aí? Tá certinho? Então vamos lá, vamos juntos, ó. Neste momento, neste lugar, eu sinto o coração arder, sem saber porquê. Tento buscar alguma razão pra explicar o inexplicável, que me faça entender que na vida às vezes fico angustiado, minhas forças tendem a esmorecer. Só me encontro quando tenho Deus ao lado, Ele é a força que eu preciso pra vencer. Se Deus te chama, responde que sim. Se Deus te inflama, responde que sim. Se quer mesmo Deus na tua vida, mostra para Ele que sim. E Deus te acolhe, é certo que sim. E Deus te envolve, simples assim. Se duvida que Ele está contigo, tenha certeza que sim. Ele te ama, me ama, nos ama. Pode até aparecer tempo ruim, que Deus faz sol pra minha vida iluminar, pois Ele sabe o que se passa a cada instante. Ele é o caminho, a verdade dentro de mim. Se Deus te chama, responde que sim. Se Deus te inflama, responde que sim. Se quer mesmo Deus na tua vida, mostra para Ele que sim. E Deus te acolhe, é certo que sim. E Deus te envolve, simples assim. Se duvida que Ele está contigo, tenha certeza que sim. Ele te ama, me ama, nos ama. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui com a gente até agora. Roberto Baus, muito obrigado pela sua presença aqui. Deus te abençoe. Deus abençoe todos vocês que estão nos assistindo. Até a semana que vem. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.